Dois, três e vamos lá. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Eu vou começar de novo aqui, né? Por conta da movimentação do canal. Acho interessante, já faz tempo, né? Que eu não faço nada, né? Tá na hora, né? De movimentar um pouco mais, né? Trazer um pouquinho de diversidade. Lembrando vocês que eu sempre fazia Pet Note e aqui eu estou sobre convite até mesmo do Guilherme, que pediu para que eu fizesse uma análise aí sobre a sua relação de time que ele tem com a Tech, né? Que é o pessoal da Eagles. E também agradecer ao pessoal da Last Victory que também fez aí a autorização para eu fazer aí o vídeo, né, do campeonato da Royal Venom. Então vou fazer os 50-50 aqui para vocês, né, falar sobre os dois lados, os times, e vamos começar logo no draft, que eu acho que é a coisa mais interessante. Lembrando que temos banimentos em cima de Fanny Florin, Kaleya, Chip e a Lilia. Depois temos banimentos aqui em cima do Suyu, Fredrin, Poveus, Lucas e Badang. Né? Duas propostas diferentes. Lembrando que ainda assim a Florin, mais ou menos ali, Lilia também é algo mais voltado de forma. É algo mais específico, tá? Mais um banimento específico. Enquanto isso a gente vê mais o foco ali. Talvez, ainda tá bem meta, mas ainda assim, talvez ali um Lucasinho Poveus, né? Tem bastante foco na XP, né? Pelo menos é o ponto de vista que eu tenho. Lembrando, não sou um cara que tem 200% de conhecimento sobre este tipo de competitivo. Eu gosto muito de campeonatos, né, que são abaixo aí do profissional, né, campeonatos que dão porta aí para mais, né, semiprofissionais e acima, porque a gente vê muita coisa diferente. Diferente como? Vocês já podem ver ali que, querendo ou não, do nada apareceu um Isunshin. Gosto muito, acho válido. Então vamos a partes aqui. Equipe DS7 já tem ali um pique em cima da Joy. É interessante, um foco já em cima de selva, já tem o dano mágico, é um dano mágico explosivo. Por mais que seja um DPS, dependendo de quem ele foca, é explosivo, tá? Então já é uma força muito boa, aceleração de selva é excelente, e aí você tem que responder isso de alguma forma. Querendo ou não, já como mostraram alguns picks aqui, Gatote, Herald, etc e tal, voltaram com o Valir. Valir não é ruim não, rapaziada. Tanto que eu vou até pegar aqui a minha Epic Pen, que eu acho que é incrível. Inclusive é o nome do lápis mágico, para você que não conhece o lápis mágico. Onde está meu lápis mágico? Aqui, muito obrigado. Vou deixar aqui do lado fora da tela, que eu posso melhorar. Mas geralmente Valir é um pique muito interessante. Muita gente não usa ele, e quem usou no competitivo, para quem não lembra da MPL3, foi o Blink, usou diversas vezes. Eu gosto, muito inclusive, significativamente. Ele é alguém que tem aí um DPS forte, válido como tanque. Geralmente hoje no meta você precisa ter 1 a 2 tanques. Se não tiver nenhum tanque é muito complicado jogar contra um, né, no caso. E aqui eles já mostraram o Gatote, né, depois disso. Lembrando que foi a escolha depois. Então mesmo mostrando o Valir, já foi uma situação que já mostraram aqui o Gatote depois. É válido. Lembrando que existem funções que cada um dos heróis fazem e você, dentro de um pick ban, precisa analisar isso para ver a composição. A composição que eu falo fica mais em torno sobre o que é a pedido de escolha que cada um dos coaches do time, jogadores, seja o que for, tem de oferecer na partida, porque é uma relação um pouco diferente. Não é só pegar e jogar. Não. Existe um certo estudo sobre, né, de tempos e tudo mais, para a pessoa entender, tipo, melhor ainda como vai funcionar dentro do jogo. Então vamos lá. Lembrando, o que nós temos aqui? Primeiro, fizeram Anjo de Valir. Tiraram um pouco daquela ideia de flexibilidade e aquela dúvida sobre o que eles podem trazer no mid, ou na roaming da vida. Por mais que exista muito foco na questão de mid laner, geralmente Angela consegue fazer só um no competitivo. Geralmente. É muito difícil a gente ver um competitivo em que Angela funciona numa rotação. Ainda mais porque a gente tá vendo muito meta de assassino, muito meta ainda mais onde tem alguns certos magos de controle, etc., que acabam aí fazendo com que a fadinha seja uma coisa meio chata, né? De se enfrentar numa roaming que esteja levels atrás, com menos recursos, apanhe muito rápido, então não é legal. Mas ainda assim, geralmente de formas amadoras e competitivos semi-profissionais, a gente já vê uma situação onde ela se encaixa em roaming. E não é algo muito, né, 200%. Mas o divertido é que se fosse pensar pelo lado desse lado, Angela e Valir são dois roamings. Eles funcionam tanto mid quanto roaming. Então a gente pode colocar aí mid roaming para esses dois. Hylos trabalha na XP e roaming, também é interessante. E Sunshin só faz selva. Nunca vi um Sunshin fora, talvez, numa Gold Lane, mas ainda assim o potencial dele não é tão aproveitado numa Gold quando ele tem a velocidade da selva, né? E a segurança, talvez, dependendo da situação que ele vá. Então, até o momento, eu vou até pular um pouquinho. Vou até pedir licença pro Mano Zé que tá falando aqui, calma aí. Que eu quero ver o último pick. Agora sim. Vai locar? Ok, locou. Então vamos à continuação. A análise aqui do draft vamos fazer da seguinte forma. Eles fizeram aqui os picks de dois magos. Já ficou muito mago aqui, logo de cara. Isso não é tão preocupante, mas é muito dano mágico.
Por enquanto ele só tem uma base de dano mágico que é interessante. Por mais que o Gatote seja muito forte em dano mágico, ainda assim ele é mais um cara de tanque e sustentação. Então ele não é o cara que vai fazer dano, né? Ao menos que tenha aqueles Gatote de dano mágico que eu acho incrível. Não vou mentir pra vocês, eu acho muito legal. Mas já é uma base muito forte, né? Que vai se demonstrando um perigo. Quando eles pegam Harriet, aqui eles têm que fechar e não tem mais o que fazer. Aqui é muito dano mágico. Já tá excedendo aqui pra mim, no meu ponto de vista, muito dano mágico. Por quê? Porque geralmente, de forma estratégica, o que eu penso? Temos aqui um foco de 1, 2, 3, 4 dano mágico. Só tem um dano físico aqui que é a Cici. O interessante da física, que ao menos, a da Cici no caso, é que ela bate com dano físico por porcentagem de vida. Então, meio que ela não precisa necessariamente fazer muitos itens de dano físico para conseguir ser impactante na partida. Ela pode fazer um item específico, fazer off-tank, né, que geralmente é um item de dano e mais o resto tanque a seu favor, né? Pode ser um item de resistência mágica, vida a mais, CDR, seja o que for. Bruiser até funciona para ela. E a ideia principal é que ela bate com vida. Então não é tão pecado. Só que o problema é quando de repente a gente pega uma vantagem aqui, de repente nos começos inicial do jogo, né, vai o Valir, que talvez seja mid, ainda não sei, tá? Não sei. O Valir vai lá, junto com o Sun Shin, conseguem neutralizar a coitada da Cici. O que acontece? O time foca em fazer defesas mágicas, negam ali a existência da Cici por estar aí mais atrás. Ela demora mais tempo para fazer o seu machado de guerra, talvez, e isso acaba sendo prejudicial, né? E não consegue aí ela crescer no jogo e ser impactante na equipe, ao menos com algum tipo de controle, mas ainda assim, mesmo com controle, se tiver defesas mágicas aqui, não tem muito pra onde correr, entendeu? Coisas aqui que, ao ver, para mim estão erradas se acontecer no começo do jogo. Já tô julgando aqui sem antes acontecer, mas pontos de vista. Exemplo, nosso Mano Hylas aqui, Mana Hylas, fazer aqui um item que é o domínio de gelo. Vamos colocar de D aqui. Que D feio que eu fiz. Vamos fazer que isso aqui é um domínio de gelo. Primeiro que o domínio de gelo contra você enfrentando uma Cici logo de cara, enfrentando uma matchup direta ali contra a própria Luí, né? Tudo bem que dos 2 minutos principais vai ter uma Cici incomodando, mas ainda assim não é uma questão que 2 minutos um roaming vai fazer um item, entendeu? Então ele já pode fazer pelo menos um meio item. Uma meia compra é excelente. Eu pelo menos gosto de brincar de build Casas Bahia. Como tem CB, e lembrando, né? Eu sou CB antes da Casas Bahia, tá? Lembrando pra vocês. Deixando claro. A piada. Então, o que é? Compra parcelado. E aí você vai comprando metade de itens, porque eles vão te dar uma eficiência suficiente para você refletir com a sua equipe e poder ajudar eles da melhor forma. O problema é que você não vai ter um item completo, que te ajude 100%, mas com hoje em dia a possibilidade, desde que a varinha da queimação lá, né, a varinha brilhante, a queimação, passou a ser corta-cura, o tanque não necessariamente precisa fazer isso de primeiro item, o próprio corta-cura. Como o corta-cura é muito importante, não vamos mentir. Óbvio que corta-cura é importante demais, porque fora cortar 50% de vida, regenerações, escudos, etc., também corta um pouco de velocidade de ataque. Velocidade de ataque é importante? Cici faz velocidade de ataque. Harriet também é bom com algumas vezes velocidade de ataque, mas geralmente o foco principal dele é reset de habilidade, né? Luí não é. Cici também não é, porque ela tem uma coisa constante, e o Gatosh também não é. Pra 2, não vale a pena. Ainda mais porque, Cici. Ou Cici não, perdão. Tô louco da Cici aqui. Geralmente o quê? Joy. Joy é um tipo de herói que vai fazer sim velocidade de ataque, mas geralmente é uma itemização menos convencional, né? Menos convencional porque depende de cada coisa, situação de jogo. Porque geralmente faz o quê? A pluma mágica. Um pezinho agora ficou legal, não vou mentir. PLU. Parece um V, enfim. A pluma mágica, que é um item muito bom para quem gosta de splitar. Tem aí uma relação boa de X1, que também é muito bom, porque cada ataque básico o dano extra, né, sobre as continuidades. E é muito forte nesse sentido, ainda mais para split. Por quê? Porque você leva estruturas mais rápido. Só que, geralmente, o meta que eu vejo. Tem que tirar todos os x aqui, cara. Geralmente o meta que eu vejo, ela já partiu para um cristal mágico para dano explosivo logo de cara. Então, geralmente lá o cajado genial, às vezes era cajado genial, agora tá partindo direto para um cristal mágico ou as asas sangrentas. Geralmente é uma dessas duas ordens. Varia de como você tá no jogo. Se você já tá muito acelerado, faz ali o cristal mágico, porque já vai te dar o que você quer. Se você tiver um pouquinho atrasado, não atrasado, se tiver assim, tipo assim, 50-50 even, tu sabe que de repente lá alguém pode explodir, tu precisa de uma mobilidade a mais, etc e tal, aí tu faz a itemização das asas sangrentas. Bom, já tô estendendo até demais aqui, foi mal. Pensei que eu ia fazer uma coisa rápida de draft aqui, eu já tô louco já, perdão rapaziada. Mas vamos lá. Enfim, com a relação de 3 aqui de dano mágico, a mesma coisa que eu falei que a Tech pode fazer aqui, negando a Cici, eles podem tentar fazer aqui, né, no caso o pessoal da E7, fazer em cima da própria
Eagles, que no caso aqui seria quebrar um pouco da base do Sun-Shin, invadindo a selva dele, ou aqueles ganks em cima do Brood. Óbvio que sendo 2 aí de dano físico é um pouco mais complicado, as coisas mudam ainda assim, mas a força ainda assim, né, é meio distribuída. Então, lembrando, por mais que o Brood seja de começo de jogo, um molequinho em cima dele vai acabar com o jogo dele de começo, né? Vai ficar meio chato para ele poder crescer e poder ser alguém melhor na partida. Só que o diferencial deles é que eles têm um foco de dano físico de começo de jogo, né? Que o Broad é meio começo meio e um para meio final de jogo. Então eles têm os dois escalonamentos bons. O problema é que eles não têm ali uma relação muito boa para poder fazer invades, uma coisa meio que é nesse ponto. Então o que acontece? Angela não vai defender a tua rota. Angela não vai defender ali um invade não de forma tão eficaz. Vamos pensar da seguinte forma: Gatote serve para tancar. Gatote tem revitalizar. Revitalizar é potente. Revitalizar, Gatote feliz. Angela tem um flash. Se ela tomar um tipo de controle, ela não pode usar o flash até que ela perca o tempo de controle para poder fazer as coisas. Joy é um herói muito forte. A partir do level 4, já acelera muito o jogo dela. E ela pega o level 4 com uma velocidade muito boa. Já os levels iniciais, ela não é tão poderosa, mas a partir do 4 ela faz o trabalho dela. E Sun-Shin, mesmo no seu level 4, não é um cara que vai conseguir defender a sua própria selva. Então a gente precisa que o Hylos seja um cara que defenda isso. O problema é que aqui, aparentemente, o Hylos vai pra XP. E o Hylos na XP, por mais que tenha revitalizar bom, Hylos feliz, infelizmente, ele não pode sair da rota dele, que ele vai enfrentar uma Sissi, que diretamente não é um herói que ele pode deixar ficar forte, o tempo inteiro, pelo menos. Pelo menos ele tem que dar uma atrasada nela. Ele não pode ficar defendendo, ao menos que level 1 ele consiga travar lá a wave, né, no caso, puxar a wave o mais rápido possível e ajudar o seu time para um futuro invade. O problema é que para ele fazer isso, no mínimo, ele tem que fazer um proxy, e o proxy nos levels iniciais é muito arriscado, além de, né, você estar na selva do adversário e com possibilidade de 2 a 3 jogadores para ir lá te quebrar. E o seu time não pode parar o que ele tá fazendo, né, para ir te ajudar. Exemplo, o Sun-Shin não pode parar de fazer a selva, para de fazer um buff importante, um level 4 que ele precisa pro futuro, para poder te ajudar a limpar a rota, ou então para poder te ajudar a simplesmente sair de uma coisa, uma situação de jogo que você não implica, né, não aplica no caso. Então fica nesse mais ou menos esse termo. Ufa. Sobre matchups iniciais, a gente sabe que se for esse caso aqui em específico, dentre, não sei quem é que vai pra qual lane, que eu já tô meio louco da cabeça aqui pra saber, pra entender um pouquinho mais como é que é esse ritmo de jogo, no final vai ser 2v2. 2v2, Luí Gatote contra Valir e Angela, isso aqui é completamente time da Headset. Então, no mínimo, a Eagles aqui tem que respeitar esse começo de jogo, esse level 2, inclusive. Level 1 também é muito eficaz. Lembrando, Luí no level 1 tem 4 skills. Lembra que o Show, na primeira skill, ele consegue dar 3 dashes, né? O pulo pra lá, pulo pra cá, pulo pra cá. Então, essa aqui tem 4 skills. E cada uma dessas 4 skills tem um dano considerável, tem um scale muito bom também, lembrando, e uma força ali de controle que também é bem interessante. Por mais que muitas vezes como é que eu posso falar? Luís inteligentes conseguem fazer a tática ali de jogar uma skill pra fora, que é geralmente no yin e yang delas, pra quem sabe o que eu tô falando entende o que eu vou fazer, que eu tô fazendo aqui no caso. Geralmente isso só se aplica no level 2. Algumas Luís já vão aplicar pressão gastando todas as suas primeiras. Só que algumas Luís mais inteligentes sabem que a segunda skill delas, quando parte depois da primeira wave, tem um potencial absurdo, ainda mais se você já acertou alguma skill no seu adversário. E geralmente aqui são 2 aqui que são muito fraquinhos. E geralmente ela bate na wave e espalha, né, o dano da primeira skill dela. Então se pegar em qualquer um dos dois, é fatalidade. Por quê? Porque Gatote tem potencial de controle cedo muito bom também, tá? Se ele for na maldade ali, upar a segunda skill, que geralmente possa acontecer. A primeira skill ajuda na limpeza, mas nem tanto, porque é uma skill muito nhé, né? Não ajuda ninguém, sendo sincero. E eu foi mal, eu tô olhando pra direita aqui pensando que eu tô falando com você, então na realidade vocês estão aqui na frente. Né? Então vou ficar nessa relação, tô esquecendo bastante. Então, isso aqui é um potencial muito agressivo. E é muito forte contra esses dois aqui, que não tem o que fazer. Né? E aí eles têm que aceitar esse princípio. Eles têm que aceitar isso, e o problema é que o level 2 é deles e eles têm a pressão primeiro de rota. E eles podem rotacionar e fazer o que eles quiserem. Lembrando, pressão no Tortulito, porque eles têm Sissi, e até o Tortulito deles é muito bom. Tem Joy que vai pegar o level 4 dela, e também tem muito dash, né? Pra poder fugir ou pra poder ser greedy, né? Tipo, poder andar pra frente como quiser. E a força principal é que Sun-Shin não faz nada até fechar sua itemização. Por quê? Porque ele é um carry de dano físico. Geralmente ele não tem aí o foco em habilidades necessários para ter aí um certo, como é que eu posso dizer? Uma certa velocidade para poder ajudar o seu time, né? Ele precisa de uma constância. Diferente da Joy. A Joy geralmente é aquele tipo de mago, que nem a gente conhece como qualquer outro mago, que gasta todas as habilidades e vai embora, espera o tempo de recarga e volta. Isso é no caso específico da Joy, porque ela é assassina. Mas geralmente Luí, se a Luí
não tem habilidade, ela não faz nada. Tu acha que um mago vai dar ataque básico? Não vai dar ataque básico, nem pode. Porque ele vai trocar um ataque básico com o Isunshin e adivinha o que acontece? O Isunshin vai ganhar porque ele é propício, foi mal, esqueci as palavras. Ele está propício. Ih, tô tentando inventar coisa já. Enfim, ele tem a tendência, no caso, de ganhar a troca, porque ele é dano físico. Ele escala com ataque básicos também, porque o dano físico vem desse tipo de coisa. Por mais que alguns magos escalem um pouquinho também, o ataque básico ajude, etc e tal, é mais uma questão de torre, não se cabe aqui no momento. Lembrando, a única pressão que eles têm no momento é sobre relação Broad contra o Harriet, porque naturalmente o Broad tem uma pressão muito boa. Por mais que o Harriet tenha uma mobilidade, ainda assim o Broad é muito forte. Por quê? Porque ele é chato, né? Ele tem aquela capacidade chata de, né, andar pra frente. Aqui, entre Cici e Hylos, a Cici tem uma força muito muito boa no level 4. Ela irrita um pouco o Hylos no começo do jogo, mas depois do level 4 ela começa a ser mais chata. O problema é que ele tem muita regeneração. Então ela necessariamente precisaria fazer um corta-cura para poder fazer uma troca eficiente. E ainda assim, para poder lidar com esse tipo de tanque, ela teria que fazer um item que é o Machado de Guerra. E aí sim a Cici poderia ter, talvez, alguma condição mais eficiente para, né, fazer uma troca equivalente. Ou pelo menos ficar numa lane em que ela consiga splitar o Hylos. Porque fora isso ela não vai conseguir fazer nada, né? Porque é meio chato. Por mais que, lembrando, lutadores escalam muito melhor pro late game do que tanques, tá? Porque geralmente a itemização deles bate com vida, bate com porcentagem, eles podem contra-cura, eles têm regeneração também. Então acabam cortando um pouco dessa ideia de tanque. Por quê? Porque no final do jogo o tanque aguenta porrada. Por mais que no começo do jogo também seja assim, muitas vezes, eles são mais eficientes no começo do jogo por conta dessa regeneração chamada revitalizar. De resto, eles já têm a itemização necessária e podem tancar muito mais. Então, ao meu ponto de vista, né, falando aqui sobre esse jogo, a gente já sabe que é muito difícil esse começo de jogo aqui para eles, da Eagles. Aqui a ideia principal é eles respeitarem muito o time da E7 e não vacilarem. Proteger no mínimo ali, ter uma condição de começo do jogo proteger o Broad, né, que é uma coisa interessante. O chato é que não tem essa proteção logo de cara, né, porque, cara, é uma Angela. Ao menos que ela ult ainda assim, mas, né, lembrando, 4 jogadores da Ivanda, um Broad, mesmo com a ult da Angela, às vezes não funciona, né. Mas vamos lá. Nossa, eu pulei sem querer, rapaziada, calma aí. Foi mal. Voltei. Ok. Lembrando que nós estamos aí com Zé Kron na voz e a Baby Dani como comentarista, tá? Pra quem não conhece. Revamp. Ah, vai relevar o revampzinho, inclusive o rework de skills já. Tô tentando, calma, que eu tô tentando colocar o volume aqui. Calma. Às vezes eu não consigo. Marcado no adversário à vontade. Eu achei bom porque aquele barquinho na. Vamos lá. Eu admito que eu tenho um ranço do Valir por um motivo bem específico. Ele me roubou a skin da Masha, né? Eu peguei Paquito, peguei Valir e não peguei Masha, cara. Então, dito isso, não gosto do Valir, meu inimigo número 1 na terra do Bangas Móveis. Olha os comentários do Mano Zé Kron, velho. Em qual evento? No evento do KOF, né? Teve eventinho. Evento do KOF, tudo bem. Rapaziada, como vocês viram, nosso Mano Zé Kron e a Vidani estão aí na voz. Eu vou respeitosamente mutá-los, porque aí eu já tenho um foco principal para poder trabalhar com vocês aqui, tá? Que eu vou começar a falar muito, e aí ter 3 vozes aqui eu acho que não fica legal para vocês, então vamos lá. Lembrando que tá aí, já começando esse começo do jogo, tivemos aí, como eu falei, aquele começo mais chato, aquela pressão inicial que a gente sabe que tem a Luir, por natureza, já aquele foco de level 1, como a gente já pode apresentar aqui no mid, tá? Vocês estão vendo meu mouse, né? Então tá aí, ó. E aí a luta pela TT, que a gente já falou que teria força do lado da Entity 7, né? A Zafiro, no caso, e a Eagles of Chaos aí teria apenas que observar. Por quê? A relação de Angela não é tão forte, é meio complicado. Angela, pra mim, tem um dos controles mais fortes do level 1, que é, no caso, a corda dela, né, da segunda skill. Ela tem uma regeneração que é, ó, nhé, pra mim, no ponto de vista, mas a segunda skill é excelente, tá? Pra, de repente, pegar alguém level 1, né? Mas eu falo isso mais em questão de solo kill, né? Não de competitivo, porque competitivo sai um pouco óbvio, né? Porque tu precisa ajudar teu mid. Mas geralmente a relação é que, cara, andar pra frente, ter uma segunda skill em alguém ali, vai forçar algum tipo de feitiço ou abate em cima do cara, se ele não pensar 2 vezes antes de, né, fugir dessa habilidade. Então, é muito forte. Nisso a gente já vê que os junglers estão level 4, pra mim tranquilo, até com o começo do jogo tá bem calmo, né? Acho meio estranho, ainda mais porque quem deveria forçar um pouco da velocidade disso aqui seria a equipe da Entity. Tô vendo aqui o Little Yash, a Little Yash. A lanezinha tá respeitada também, né? Mas tem que tomar cuidado de qualquer jeito. Sabe aí da pressão, como eu falei, né? A Eagles, a única pressão que eles têm é nessa relação bot. Malena tá pisando erradíssimo. E um ponto de vista aqui, vai. Meu ponto de vista. Ai, que bonitinho o foguinho. Enfim.
Se você sabe que o seu adversário está por aqui, nada o impede dele vir por uma moitinha tentar fazer alguma coisa. Competitivamente falando, não só de competitivo, mas também da vida em si, etc., eu vou falar uma coisa bem específica para vocês. Perca a farm, mas não perca a vida. Por quê? Porque uma hora a wave vai voltar. Tem muita aula aí no ML, etc e tal, inclusive recomendo vocês assistirem muito o canal do Nix, que ele fala bastante disso também, que é controle de wave. Tá? Controle de wave é uma coisa muito interessante. Aqui já vemos aqui que a wave, como já está proposta, tem 2 minions aqui, né? 2, e aqui tem 1. Esse minion aqui vai morrer primeiro, porque a pressão de 2 contra 1 aqui, a força não é equivalente. E a gente já está vendo aqui uma situação de level 4. Aqui ele tá um pouquinho aqui pro level 4 também, mas aí sobre situações de jogo, porque tem um minionzinho aqui que tá faltando. Vamos lá. A questão é o seguinte, a Melanie aqui no caso, se cedeu um pouco, foi pra moita, tentou farmar um pouquinho, tentou bater no minion, foi automaticamente agredida pela Litayashi, tá? Da tech, e acabou perdendo aqui uma barra de vida. Essa barra de vida é importante? Toda vida é importante, rapaziada. Sempre pensem nisso. Por quê? Porque numa situação que a gente vê agora, de repente, né, ponto de vista aqui, lembrando que esse aqui é o cara mais forte aqui do começo do jogo, tá? O personagem, Broad. De repente a Eagles não vai querer lutar por essa TT, porque é a relação mais principal, porque eles já têm o foco de começo do jogo. Como eles respondem? Eles vão pro bot. Indo para o bot e daivando 4x1, porque pode ter a Angela aqui, pode ter o Valir, só no poke, não precisa nem daivar em si, pode fazer cerco. Cerco é uma coisa muito divertida, tá, rapaziada? Lembrando, digamos que o alcance da torre é mais ou menos isso aqui. Finge, eu não sou bom de desenhos e não sei fazer um círculo, né? Como boa parte das pessoas. Aqui está a Angela aqui, o Valir pode estar aqui, talvez, né? E aí tem a pressão do Broad aqui e do Issun-Shin aqui. O coitado do Harriet não tem o que fazer e automaticamente vai tomar todos os tipos de resposta por conta dessas relações. Por quê? Porque todos eles têm skill em área. E aí o cerco funciona da seguinte forma. Não é um dive de forma específica, porque eles não vão entrar no alcance da torre. Mas ainda assim, eles vão ficar jogando um monte de habilidade, esperando que a coitada Malenia aqui tenha o Migate no Goku, ou sei lá o que, o reflexo do instinto superior, para poder desviar de tudo isso e não morrer. Ou, pelo menos ali, eles vão ficar spamando skill, chateando ele até que ele perca ali, tenha tipo, uma resposta dele, de repente ele vai querer engajar em alguém, ou então até mesmo a situação dele acabar, né, caindo. Por quê? Porque é o que eles querem. Acelerando cada vez mais o jogo, obviamente, do Broad, que inicialmente é o foco principal, mas também do Issun-Shin, que também cresce no jogo. E também, consequentemente, Valir, que também tem um scale até que considerável. Né? Lembrando, se fizer itemização ali voltada com o Perfurador Celestial e, né, não aquela secundária suporte, como a gente fala geralmente no MPL, né, que é voltado para gelinho, voltado para essas coisas. Então, o Valir também tem um potencial absurdo. Enfim. Continuação, a gente sabe como eles acabaram entregando. A gente vê uma rotação até que inesperada, né? Eu vejo o Valir indo lá pra posição superior. Isso aqui pra mim é um pouquinho estranho, porque já mostra um pouquinho que não tô entendendo a comunicação. Eu e Henrique não entendi a comunicação, né? Daí já é fato da Eagles, né, com o pessoal. Por quê? Primeiro que não teria motivos pro Valir pegar o XP do nosso consagrado. Ao menos que a Angela, no caso, já esteja 4. Não, a Angela está 3. Né? Então o que divulga aqui que a ideia é que ela não conseguiu pegar aquele level 4 na rota no mid, que era importante para ela. Então ele, no caso, acabou subindo, tirando um pouco daquele XP do Hylos, que para mim não é interessante. Calma, aqui, pronto. Acabou tirando o XP do Hylos, que não é interessante. Isso acaba prejudicando um pouco daquela ideia de escalonamento de tanque, porque ele também tem o farm dele, etc e tal, né? Não vai dividir ouro. Dividir ouro que eu falo assim, ele pode fazer o last hit dele, porque lembrando, rapaziada, se você aplicar o last hit no minion, o que é o last hit? Você fazer o abate. Sabe quando você pega aqui em alguém, que aparece a tua fotinha aqui, ó? A Joy. Foi o último a bater na tartaruga. Ganhou a fotinha. Entendeu? Quando você faz isso no minion, o minion te dá mais ouro, tá? E consequentemente te dá mais vantagens, tá? Mais vantagens dentro do jogo. E lembrando que também, eu não lembro agora se é válido pra XP, eu teria que procurar um pouco, mas geralmente válido pra ouro, por quê? Porque ouro é muito bom. Todo mundo já ganha ouro passivo, tem o ouro quando o minion morre, mas quando você abate o minion, você ganha mais ouro. E você ter mais ouro na frente do seu adversário, se for 5 a mais, 10 a mais, 15 a mais de ouro a cada rota que aparece, você vai ter um item na frente dele. Então é muito importante que vocês continuem fazendo a boa pra last hit, se possível. Eu sei que o jogo é muito acelerado, eu sei que às vezes o jogo tu não tem paciência pra ficar, né, parando pra poder acertar o último hit do minionzinho que tá vindo aqui, é o último hit desse aqui, por quê? Porque o teu time tá tirando luta aqui na tartaruga. E tu precisa puxar essa wave o mais rápido possível pra poder fazer uma wave ficar even no mid, que é 50-50,
que é quando elas vão crashar, né, que elas colidem, ou pra pelo menos puxar e fazer o teu adversário perder a rota, a wave da rota. O problema é quando o teu adversário perde a wave da rota, mas ganha 2 kills, porque tu não tava lá pra poder defender teu time. E aí complica mais ainda a tua vida, e aí é outra história, rapaziada. Aí é com vocês, bom? Então vamos lá. Daqui no caso, viu o Valir ali subindo. Como eles não iam fazer tartaruga porque era meio óbvio, tá vendo que agora o Sushin vai lá roubar seu adversário, que isso aqui é uma call muito boa, isso aqui é uma resposta, né? Sobre a atuação do time da Entity 7. O bom é que eles fizeram a mesma coisa. Então ficou no 50-50, mas ainda assim ele fez primeiro. Dá até tempo dele fazer um golem a mais, na dúvida, né? Vamos ver como é que vai ser a pressão. Enquanto isso, o Valir até pode dar uma olhada ali pra ver se não vão roubar o golem dele, ou então até mesmo tentar o roubo, que também é bem interessante, não vou mentir não. Então, acaba resetando o jogo para esses 2 minutos, mas ainda assim um pouco de vantagem ali, né, entre aspas, que sobe para a equipe da E7 para justamente isso, né? Eles terem ali um objetivo global, né? A gente fala global porque cabe a todo mundo, né? Independente do lugar que tá no mapa, a tartaruga vai te dar o buff de qualquer jeito. Então, a gente volta aqui nos momentos iniciais, ainda assim vendo que a Entity 7 não tá agressivando do jeito que tá. E itemização, irado. Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa interessante. Louis com botinha de CDR, interessante. Harriet também, lembrando, né? Vamos falar sobre item core, eu acho interessante. O Harriet geralmente tem um item core, não é item core, vamos falar sobre Power Spike. Power Spike é geralmente o ponto ápice de um herói quando ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Quando ele tem uma vantagem com uma certa quantidade de itens. Geralmente, alguns Goldlanders têm ali uma certa força com uma coisa chamada que a gente brinca de trindade. Trindade geralmente são 3 itens específicos que ele já tá num ponto muito bom para poder fazer luta. Pelo menos para juntar com o seu time, para poder ser impactante de uma forma diferente dentro do jogo. Infelizmente no ML, alguns Goldlanders são muito fracos no level 1. Boa parte deles, ainda mais os Hyper Carries. Parece que eles não dão dano. Pra você ter mais ou menos a ideia que eu tenho na cabeça, joga uma vez de Mia, joga com ela no mid. Joga de Mia no mid. Não, vai na clássica, vai na ranqueada, tanto faz o que vocês fazem da sua vida. Se vocês têm confiança, vocês fazem. Só pra vocês entenderem como é que funciona a lógica do aprendizado aqui. Você não vai conseguir trocar de forma eficiente com o seu adversário, você não vai conseguir puxar uma rota sendo eficiente contra o seu adversário, você sempre vai sentir que tem dificuldade. Você não vai conseguir jogar numa tartaruga e ser eficiente. Por quê? Porque teus tiros é feijão, entendeu? Porque isso é o chato. E esse teus tiros de feijão acaba sendo muito impactante só pra depois que tu evolui isso pra 3 itens ou mais. Porque aí sim você começa a ser mais impactante. Então, no caso do Harriet, ele tem uma coisa muito boa, que o Power Spike dele geralmente são 2 itens. Só que geralmente é um item específico e uma bota. Por incrível que pareça. Por quê? Porque ele tem uma mecânica muito boa sobre ele. Então, geralmente, a bota encantada, que é a bota de tempo de recarga, e a itemização da Foice Stellarium já são mais do que o suficiente pra você, meu caro mancebo, destruir a partida com o Harriet. Por quê? Porque você já vai ter dashes praticamente infinitos, porque lembrando, na ultimate dele, né? Ele já consegue ali dar um dash, dar um ataque básico, reseta, dar um dash, um ataque básico, reseta, dar um dash. Se ele não tivesse esses 2 itens, automaticamente ele não vai conseguir dar um dash, ataque básico, aí ele vai esperar um tempo ainda assim pra poder andar, aí depois ele tem que dar um dash, mais um ataque básico, e ficar mais ou menos nessa, sabe, nessa exaustão que parece que ele sente. Cada vez que ele dá um dash parece que ele tem uma fadiga. Agora não, com os 2 itens ele já consegue fazer todo esse trabalho de ficar ali, cara, brincando na ultimate dele e ser eficiente dessa forma. Por quê? Porque a prática dele é dano explosivo com a segunda skill, que amplifica, né, o próximo ataque básico dele. Então essa é a força do herói. Outros Goldlanders, assim como o Isunshin, precisam ser mais eficientes com 3 ou mais itens, porque aí já faz a trindade deles e cada um vai. Por se tratar do Isunshin, ele geralmente tem uma mecânica diferente que parte ali do ataque de caça, que é um dano a mais pra ele, assim como o Broad também faz. Parte ali de um... como eu posso dizer... de uma machado de guerra, dependendo se tem muitos lutadores ali ou tanques do outro lado que ele possa ser impactante, possa estacar e sobreviver sobre tudo isso. Então, cada um com a sua mecânica. Mas geralmente o Harriet tem nessa parte, né? Alguns magos também a gente pode falar que sim, mas geralmente os magos de controle eles não são tão eficientes assim por conta de itemização. Eles são eficientes pelo que eles fazem dentro do jogo, que é o quê? Aplicar controle. Mas enfim, vamos lá. Isso tinha ali. Eu tô vendo que a Eagles ainda assim tá tão tranquila nesse jogo porque não fazem nada ali, a equipe da 7, entendeu? Máximo ali de medo que aconteceu, né? Tudo bem, pegamos o objetivo, mas assim, ainda assim não é aquele objetivo que faça a diferença dentro do jogo, entendeu? Não é um Lorde de 18 minutos que vai impactar. Vamos ver, vai ter uma ultimate aqui. A Lui foi para trás. Isso aqui foi difícil isso aqui, hein? Isso aqui foi bem arriscado. Isso aqui foi uma falta de comunicação, claramente. Falta de comunicação. Não sabia-se o que queriam fazer aqui, né? Sabiam que eles estavam indo para a parte superior, mas ainda assim eles estariam perto para voltar para ajudar o Broad. Foi pra lá, foi pra cá. A gente viu até mesmo o dash da Yasmin pra fugir, né, da ultimate da Lui.
E agora o Ametista aqui no caso saindo viva porque viu a maldade numa ultimate e viu que ali a Silos só, tipo, brotou aqui, tipo, cumprimentou, opa, bom dia, cada um foi pro seu canto e fingiu que nada aconteceu. Isso impacta um pouquinho, vai dar um pouquinho de pressão pra lá na Lênia, o que é bom, tá? Pelo menos isso não foi tão em vão, tá? Pra vocês que, tipo assim, ah, meu Deus, esse jogo era ruim. Não foi tão ruim, porque pelo menos o que eles fizeram depois foi um pouco mais impactante, porque lembrando que o Herald sofre pressão. Herald sempre vai sofrer pressão. Herald com um time, Herald feliz. Entendeu? Então o Herald vai continuar a vida tranquilamente. E aí, no caso, ele conseguiu descascar um pouco desse gold da torre. Talvez aquele gold que ele tenha perdido por conta de um minion, etc e tal. Lembra que eu falei? Perde minion, mas não perde sua vida, porque sua vida é muito valiosa, sua vida é muito importante, tá? Você com 90% de vida é risco de dive, você com 100% de vida é uma dúvida pra dive. Entendeu? E assim vai. Normalmente, vamos ver, aquietou um pouco as coisas. Bateu 4 minutos, próximo objetivo. Lembrando, tempo de objetivo é importante pra vocês, tá? Cada 2 minutos tem tartaruga, depois que você faz, ela no caso, né? Sobre o tempo do jogo. Vamos ver. Harold tiltou. Excelente. Stuff deu. Bonito isso aqui, viu? Mas ainda assim 0x0. Ainda assim 0x0. Vamos voltar um pouquinho só pra fazer um pouquinho dessa teamfight aqui. Vamos lá. Tartaruga já tinha nascido. Lembre-se. Prioridades. Lembra que teve ali a sequência do bot, o pessoal teve que ir pra lá, então eles já estavam meio que... O time da Caos já tava subindo, eles tiveram que descer pra ter um pouquinho de controle sobre a vida, etc e tal, então. Lembrando que só a Lu e o Gatote foram. De resto, a Cis já tinha permanecido, a Ember também já tava lá, e o problema é que a Joy também já tava fazendo parte de tudo isso. A força principal vem de um posicionamento. Aqui a gente já sabe que cercou a selva. Quando a gente já ter o time da Entity 7 aqui, isso aqui, daqui pra cá, já é deles. Entendeu? Você não tem visão, você não sabe o que está acontecendo, então você sempre tem que ter a dúvida. Como geralmente isso aqui não é o que geralmente o player vê, daqui pra cá, dessa linha pra esquerda, tá tudo escuro. Escuro no caso que eles não têm visão. E aí, no caso, o time da Eagles não tem o que falar além de supor, tipo, e aí? Onde eles estão? Então, já viu, ó, jogou a skill ali pra saber se eles estavam ali, não estavam. Podia estar aqui em cima, mas já tem 2 heróis ali, né, no caso, da equipe da Eagles, então já sabe que não tá também. Tem que dar uma checada nessa moita aqui, isso aqui é a famosa, eu gosto de brincar de moita do Luna, porque o Luna adora ficar pegando uma moitinha aleatória aí pra pegar o pessoal fora de posição, entendeu? Tudo isso aqui é válido. E aí, por conta desse atraso, não tem aí como defender esse tipo de coisa. Aparentemente, já estava aqui na prática que eles queriam, né, defender, né, ou lutar por essa tartaruga. E a teamfight até que escalou bem. Problema, a divisão. Isso daqui, posicionamento erradíssimo. Tá? Por quê? Ponto principal. Já vemos que o tanque que estava aqui deu uma volta, que já é, pra mim já é loucura, porque tanque tem que tancar, tanque tem que se mostrar, entendeu? Ao menos que seja um tanque com um controle muito eficiente, que possa fazer uma ultimate que vire um pouco da teamfight. Hylos tem um pouco disso, mas eu ainda falo que a ultimate dele não é tão impactante quanto uma ult do Gatote, de repente, mas ainda assim o Gatote não precisa estar tão perto ou dividir um pouco desse jogo. Como eu posso falar? Talvez um Beleric, né? Beleric pode ficar numa moita, que aí de repente qualquer coisa ele vai lá, vem aqui, dá um flash, por mais que o meta não seja de flash, mas ele possa dar um flash, pula a moita e ulta 3 aqui 4, entendeu? Geralmente essa é a pegada que eu quero falar. Então, isso aqui acabou sendo estranho, por quê? Já tinha jogado uma skill aqui, sabia que não tinha ninguém, a Angela também já tinha jogado a primeira aqui de cima, né, que ela tava aqui, já viu que não tinha ninguém, né? Acabou dando a volta, a Angela foi pra cá, 2 daqui foram pra cima, ainda assim o Sun Shin teve um acompanhamento do tanque, o que é importante, tá? Essa relação aqui de entender quem é que tem que tancar na partida. E de repente vem a Lana aqui, coitada, e expõe. Eu, como jogador, o que faria? Eu, sendo Gatote, já tava louco aqui pra gastar qualquer coisa em cima dela. Porque um controle, sendo a Silas aqui de repente, ó. Por mais que aqui Valir tem flash. Forçasse um flash. Nem que ela viesse aqui, segunda primeira skill, controle. Já perdi a meia barra, com certeza, nesse meio de jogo aqui, level 6, já perdi a meia barra. E automaticamente já não estaria na teamfight. Por quê? Lembra que eu falei da relação de vida? Perde a wave, mas não perde a vida? Então, é isso aqui. Se já tem um jogo aqui que tem isso aqui de vida, já é mais do que vantagem pra qualquer um aqui dar uns 3 auto-ataque aqui nele e morrer. E aí é meio chato, entendeu? Já é uma situação complicada. Então, já por base de posicionamento, ficou meio estranho. E aí as calls foram meio, né, diferentes. Por mais que tudo bem, entendo que Valir tenha uma ultimate que negue controle, etc e tal, ainda assim você não pode gastar a sua ultimate, que é algo importante, em algo tão fútil. Ao menos que seja um bait bem armado, mas ainda assim seu time não está pronto para um bait, entendeu? Porque, querendo ou não, o Sun Shin não explode alguém tão rápido, não nesse momento do jogo. Não tem como aqui a coitada da Angela
fazer alguma coisa a respeito da vida, porque é uma Ângela, ela não vai explodir ninguém, né? Pode até ultar ali e tal, mas ainda assim, gastaria uma ult em alguém que, né, teve um posicionamento errado, não é legal. E a força ainda mais de um Hylos que, cara, só vai aparecer pra tancar e incomodar, ser chato. O Hylos é tipo um Uranus, só que melhor, entendeu? Ele só vai aparecer ali pra regenerar, ser chato, e pelo menos ele tem um controle eficiente. Não só na primeira skill, mas o controle da segunda, que dá a lentidão e tira a velocidade de ataque dos adversários. Então fica nisso. Então vamos lá. Mais uma vez, ó, tem que tomar cuidado esse posicionamento. Geralmente é a linha... Como é que o Nyx fala? O Nyx gosta de falar de triangulação. A triangulação é isso aqui, ó. Exemplo. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tá um pouquinho estranha a triangulação, não é triângulo, né? Parece pastel isso aqui, mas foi mal. Mas geralmente a triangulação funciona... Eu vou pegar aqui um exemplo de... Mas enfim, ela já se expõe, consegue uma boa primeira. Agora sim, ó. Tá vendo? Ó? A Lana já teve um bom posicionamento agora. Vai pra trás, joga a primeira skill, acertou, vai pra trás e deixa a Amber aqui andar pra frente. Acertou uma boa ultimate, pegou ali só um jogador, mas ainda assim já zoou a tartaruga aqui. Continuação ainda assim, um bom foco. Problema, já começou a juntar muita gente. Muita gente junta sobre muitas skills que são em área. Já tem aqui o ultimate do Gatote, primeira e segunda skill da Loui, que a gente sabe que também é um dano muito bom. Né? A Joy bate em área, mas ela já tinha gastado recurso importante ali, né? Já fez o seu trabalho, já vai embora, porque ela precisa ir, porque ela não pode ficar nessa teamfight com essa vida. Tomar um controle que já é morte pra ela, ela sabe. E querendo ou não, assistem ultimate. Então tudo isso impacta. Então, olha lá. 3 jogadores no ultimate por conta do quê? Não entender como é que funciona ali a relação do inimigo. Não pode. Isso aqui não pode acontecer. Né? Você tá vendo aqui que, tudo bem, o foco é andar pra frente. Valir não precisa. Não, Valir não é corpo a corpo, entendeu? E Sushin não é tão corpo a corpo assim, ele precisa ser corpo a corpo por conta da passiva dele, etc e tal. Então, no mínimo ali, Hylos, né, que teria que tomar. Hylos e o Sushin teriam que, entre aspas, tomar, mas ainda assim uma medida de inteligência ali sobre o Sushin é que ele é um assassino. Ele não funciona como um lutador, não das melhores formas. Ou então só um atirador. Ele é uma mesclagem ali de lutador com um assassino, né? Que ele precisa estar constantemente ali batendo no adversário e fazendo as suas questões de mobilidade pra ter aí o jogo acontecendo. A sorte é que muitos revitalizaram pra lá e pra cá. Não tem itemização de corta-cura ninguém aqui. Olha lá, o que eu falei da Lui, ó. Meia barra em todo mundo, muito forte. E aí veio ali a Cici no caso, usou ali a sua vingança. E as coisas voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. Vantagem ainda assim da equipe da Entity. Eles gastaram alguns recursos ali e tal, não é assim como a Eagles, mas no caso eles acabaram ficando com a segunda tartaruga. O que isso impacta? O tartaruga impacta em level, impacta em ouro, impacta em força de mapa. Né? Ainda mais porque a gente já tá vendo como é que estão as teamfights sendo aí feitas pra entender quem é que tá numa situação um pouquinho melhor. Se isso no caso ali que eu falei, ó. Se isso vai ter depois do 4 uma pressão mais automática em cima do tanque. A gente tá vendo 2 jogadores ali, mas eu não tô conseguindo saber se vai ter já rolou o dive, né? Rolou, né? Como eu falei, perde a vida, perde o farm, mas não perde vida. Por quê? Suposto a dive. Automaticamente. Se você tá com 20 de HP na lane, automaticamente vai tomar dive. Por quê? Porque é uma coisa fácil. Exemplo, o tanque tem 1000 de vida. Eu preciso de 20 segundos pra matar um tanque com 20 de vida. Se o tanque tem 100 de vida, quantos segundos eu preciso pra matar um tanque? Entendeu? É mais ou menos essa questão aqui de tempo de jogo que eu também dou aí essa brincadeira com vocês. Então já é outra história isso aqui. Continuação, eles vão levar essa torre aqui, porque não tem o que fazer, a velocidade deles é boa. Boa resposta da Eagles, viu ali que seu aliado estava, né, pra... Coitado. Fechar. Já vem automaticamente aqui o foco pra querer levar essa torre. Se levar alguma kill ainda assim, ótimo. Só como é uma luta aqui um pouco mais... Né, é um 4x3, mas ainda assim um 4x3 com a divisão. Olha lá, o que eu falei sobre a divisão. É um 4x3 que o pessoal aqui, já 3 aqui quiseram focar a torre. A Angela fez até uma jogada certa aqui, arriscada, mas certa. Foi travar e zonear a Lui. Portanto que ela não seja explodida em 2 skills, ela gastou ali o batismo e foi embora. Né? Tem ali uma certa ideia de regeneração, mas fez ali um zoneamento pra Lui não passar. Isso é arriscado, mas acontece. Aí no caso, Lana não pode morrer aqui, porque senão seria muito estranho. A gente viu ali o Sushin tá e beleza. Conseguiram fazer o que eles queriam, mas o problema é qual ultimate vai onde? Nossa, aí pegaram uma ultimate muito boa aqui. Vamos ver. Tá. Vamos lá. 1. Vocês levaram o objetivo do adversário. Vocês estão indo embora. Claramente deu pra ver ali a ultimate da Lui, não. Não. Eles sabiam que a Lui tava ali, mas não sabiam da ultimate. Yasmin, no caso, foi uma boa decisão. Deu a visão necessária pra ter aqui, né, 3 jogadores, né, como são. Lembrando que existe aqui relação tanque e linha de frente pra equipe da Zafiro, mas não tem relação aqui de tanque e linha de frente para a equipe da Eagles, o que fica meio chato. A coisa estranha, essa ultimate aqui tão cedo e a Malenia aqui tem que farmar.
querendo ou não, isso aqui é importante. Não vou mentir. Isso aqui é muito importante para muitas coisas. Então, vai só os dois. Malenia, coitada, tem que buscar o seu recurso, tem que ser ignorante, ela precisa, né, ser o carry late game. Só dois vão. E a Cici, muito bem, aparece no momento certo. Ela já tava esperando, porque a Cal aqui, isso aqui foi uma Cal. Interessante. Vamos lutar. E aí, o que eles conseguem? Tem a luta. Problema, acabou ali o mago se expondo. A gente vê aqui, ó, o Brood explode ela. Coitada da Silas, mesmo gastando flash, vai tomar ult do Brood, porque é normal, né? Faz parte da vida. E aí, o que acontece? Essa visão de chamada da equipe da Eagles foi por quê? Porque aparentemente quem tava levando o mid aqui era a Joy. Então eles tinham que subir pra defender. Logo, interceptados foram pela ultimate da Lui, deixou um tanque, jogou um tanque lá no meio, só que ela também se jogou, né? Talvez a chamada mais legal, mais divertida aqui seria fazer essa ult pro tanque e ela subir pelo rio. Porque dava um tempinho, vai. Dava um tempinho pra ela, né, interceptar aqui o pessoal. E ela teria um bom posicionamento. Mas acabou não acontecendo. Então, tomou a ultimate. A gente viu ali acontecer. Teve aqui a chamada, depois, ó. Viu que eu falei que dava tempo? Por quê? Porque o Brood apareceu por aqui, chegou um pouquinho depois que o pessoal gastou recurso, e conseguiu pegar aqui em cima do adversário. Então, essa foi uma boa. Depois teve continuação, cobrou até com bastante tempo. Legal aqui que o Liroyashi aqui, no caso do Sushin, conseguiu ainda assim cobrar tempo adversário, fez as suas coisas, né? Conseguiu até mesmo assistência, mas ainda assim é uma vantagem da Entity, querendo ou não, né? Porque a força ali já tá um pouquinho melhor sobre essa questão de mapa deles. Legal que a Ametista, no caso, pegou um abate, conseguiu aí escalar um pouquinho melhor da vida, né? Porque as coisas são desse jeito. Mas o problema é como o mapa tá lidando, né? O late game e as teamfights, a gente tá vendo como é que vai ser mais ou menos sobre o que tá acontecendo aqui. Vamos ver, ó. Rotação cedo, se rotacionou cedo, por quê? Porque quem morreu lá na parte superior lá foi, infelizmente, a Amber. Amber ou Amber, perdão. Não tenho aí como é que é o paladar refinado pra falar o nome de vocês certinho, então peço desculpas. Acabou morrendo mais cedo, não teve aquela pressão de rota que ele poderia ter, não conseguiu aí fazer aquela limpeza de wave eficiente, perde agora no split por conta de uma itemização que é muito forte, e aí não tem muito o que fazer. 6 minutos de jogo, é teu objetivo, é tartaruga. Eles estão tentando responder com mid, mas não vai dar tempo, porque já fizeram a tartaruga, já são muito rápidos nisso, e agora start teamfight. Uma call bem arriscada, na realidade, tiveram que gastar mais recursos. Lana também forçou o flash, alguém deu o controle do Gatote, muito bem, tá? Não sei se foi a Ember no caso, pra salvar alguém. Mas ainda assim perdeu um recurso importante de qualquer jeito, que não pegaria. Então, muito mais vantagem pra Entity agora. A Entity, no caso, conseguiu fazer um objetivo importante, que foi a tartaruga, desceram pro mid automaticamente, responderam aqui a pergunta da equipe da Eagles of Chaos, e geralmente uma coisa competitiva interessante é o seguinte. Geralmente em campeonato amador, semiprofissional, e mais em ranqueada, né? É geralmente pergunta e resposta. Pergunta e resposta no caso que eu falo é mais ou menos o seguinte, ó. Pergunta. Ó, tô fazendo a tartaruga, o que tu vai fazer? Resposta D. Ah, vou fazer a tua torre do bot. E morre o assunto. Geralmente competitivo faz o seguinte. Ó, vou fazer a tua tartaruga no top. É, vou levar a tua torre e vou dar dive no teu carry. O que tu vai fazer? Entendeu? Pergunta e pergunta. Por quê? Porque automaticamente, após finalizar a primeira ação, já tem uma segunda ação pré-definida que vocês querem fazer. Entendeu? E aí o competitivo é geralmente assim. Beleza, vou fazer a tartaruga. Ok, vou levar a tua torre do bot. Vou levar o carry, vou dar dive no teu carry. Beleza, eu vou rotacionar e vou levar teu mid. Ah é? Vou dar dive no teu carry e vou rotacionar com uma ult da Lui aqui atrás e pegar teu time. É? Vou levar a torre aqui no fundo, vou levar a tua primeira torre, vou dar a volta pela tua selva e vou fazer o teu buff. Entendeu? É muito mais caótico, mas é por isso que a gente tem a fama de chamar MOBA de RTS, que é o famoso Real Time Strategy. É um jogo de estratégia em tempo real, é o momento inteiro. Tu não pode parar de pensar um segundo aqui que é morte. Se tu tiver uma dúvida no meio da teamfight, exemplo, eu sou o assassino, né, eu sou o mago, eu sou o que for. Se eu a coitada da Angela, vamos dar o exemplo à Angela, não que ela faça, mas falando assim, tenho dúvida numa teamfight. No meio da teamfight tá acontecendo, eu tenho que ultar ou meu mago ou meu carry, né, meu gold laner. Quem eu ulto? Até tu perguntar quem tu ulta e até tu pensar quem tu vai ultar, capaz os dois morrerem, entendeu? Então tu tem que fazer. Então é um jogo que você precisa de ação imediata. Se você não fizer isso, vai ter coisa a ser feita. Então, aqui foi uma call muito arriscada, não deveria acontecer. Ultimate pra relação inferior, não. Isso. Ultimate pro bot, pro Harriet poder continuar farmando a wave dele, que ele tinha perdido. Lembra que ele tinha tentado puxar a wave passada, acabou não dando certo, ele teve que ir logo pra ajudar seu time, então a wave puxou. Legal que o Gatote também foi, mas ainda assim, depois que a teamfight acabou, o Gatote não precisava ir lá auxiliar, porque não teria ninguém ali pra fazer um bait ali, um assassinato pro seu carry.
Então, ele poderia seguir caminho normal. Tanto que ele tá fazendo essa relação agora, de tentar interceptar um pouco mais, e agora talvez um dive bot. É um pouco complicado, é em Sushin, né? Na dúvida tem primeira, mas agora com 4 jogadores as coisas ficam mais interessantes. Beleza. Aplicou o dash, saiu fora. Ele vai tentar farmar aqui. Talvez ele tome, não. Ok. Forçar o ultimate da Ângela. Aqui, jogada arriscada. Se fosse continuar, né? Acho que teve a inteligência ali emocional pra não andar pra frente. Mas aqui, tá vendo que tem 2 jogadores? Tá vendo que tem uma situação que a torre já tá caindo? São 8 minutos de jogo. 8 minutos de jogo é normal, tipo assim, não precisa brigar por uma torre em 8 minutos de jogo. Tu precisa brigar por uma torre aos 2 minutos de jogo, aos 4 minutos de jogo, entendeu? Tu tem que brigar pela tua torre até mais ou menos a situação do Gold Energy. Por quê? Porque o Gold Energy dá um atributo muito forte pro jogo. E torres de sides não tem uma pressão tão forte pro adversário quanto uma torre do mid. Por quê? Aí eu já explico um pouquinho sobre mapa pra vocês. Lembrando, vamos pegar o mapa aqui em cima porque eu não tenho outro mapa. Apesar de que eu posso pegar um mapa aleatório, posso? Acho que eu posso sim, né? Acho que eu tenho essa brincadeira aqui, ó. Quer ver, ó? Mapa MLBB. Aqui. Excelente! Posso pegar isso aqui em abrir em uma nova janela. Fiz coisas erradas, né, rapaziada? Fiz coisas erradas. Só quero abrir a imagem. Como é que eu abro a imagem? Não sei, eu sou velho. Editar, ampliar imagem. Dá pra fazer isso? Perfeito! Muito obrigado. A imagem está feia? Lógico que está feia, mas ainda assim é uma imagem que ajuda. Mas vamos pensar da seguinte forma. O mapa é dividido isso aqui, ó, 50-50. Cada um pro seu lado do time, beleza? As torres funcionam aqui, ó. Tem a torre de número 1, número 2 e número 3. Geralmente o pessoal fala de tier, né? T1, T2, T3. Eu geralmente falo T1, T2, T3 daqui, ó. 1, 2 e 3. Geralmente é isso que eu faço, tá? Geralmente é isso que eu faço. Nesse 1, 2 e 3, geralmente é o seguinte. Essas torres são muito importantes. Por quê? Porque elas dão 2 caminhos. As torres laterais, elas só dão um caminho. E aí eu vou explicar agora. Olha a relação. Como eu falei, esse aqui é o mapa 50-50. Esse aqui é o mapa da sua equipe. Eu vou mudar até de cor para ficar mais dinâmico. Este daqui é o mapa da sua equipe. E este aqui é o mapa da equipe adversária que você está como azul, né? O time azul, lado azul. Ótimo. Podia ter colocado o rosinha como vermelho, né? Bom, vamos lá. Geralmente, quando se cai uma torre, geralmente vai. O time azul levou a sua primeira torre. Eles levaram a torre da parte superior do mapa. Automaticamente, quando você não tem essa torre, a visão deles, que antes era isso aqui, passa a ser mais ou menos isso aqui, ó. Tananana, isso aqui. Tá vendo que ficou um pouco desproporcional o tamanho do mapa que eles têm agora? Por quê? Porque eles têm vantagem. Você não tem mais a segurança dessa torre, fica meio 50-50 even, porque eles também não têm uma torre aqui. Não é como se eles pegassem a torre deles e colocassem aqui. Não, eles têm essa pressão. Por quê? Porque você não tendo essa segurança daqui, você não pode farmar aqui, você não pode farmar aqui e você é obrigado a farmar aqui. Porque aqui é a segurança da tua torre. Geralmente isso aqui é mais uma ocasião de Gold Lander. Por quê? Porque é a situação que você tem que favorecer. Você tem essa moita ainda assim que é um prejudicial, porque você não sabe se o inimigo pode estar aqui. Porque como você não tem a torre daqui, você não sabe se o inimigo pode ter visão. Entendeu? Porque essa torre aqui é o que dá visão do cara que vem por aqui, na maldade, e tenta entrar na tua moita. É o cara que tenta entrar por aqui e tenta fazer uma passagem. Porque se ele tentar vir daqui, a tua torre pega ele vindo. E se você olhar pro mapa constantemente, você vai ver essa maldade. Né? Ao menos seja uma Lui que consiga ultar do mid pra cá, aí não tem o que fazer. Aí você só fica esperto, porque você vai ter aquela maldade dentro do jogo que não vai deixar passar. Mas de resto, não tem muito o que fazer. Então quando eu falo que a torre do mid é a mais importante, essa sim você defende com unhas e dentes se possível. Por quê? Porque se você perder essa torre em específico, você dá espaço pro time adversário ter isso daqui. Eu fiz errado o desenho. Mas vocês mais ou menos entenderam o que eu tô falando, né? O time rosa, infelizmente, vai perder uma torre. A tua lane vai ficar mais ou menos nesse sentido. Mais ou menos. Por quê? Vai dar espaço. Vou fazer aqui mais ou menos, né? Por quê? Porque vai dar espaço automaticamente pra quê? Quem tá no mid poder invadir tua selva direto daqui ou daqui. Porque geralmente quando você tem um mago no meio, você pode ter o conforto da sua torre pra poder defender o pessoal daqui e buscar segurança de volta se eles tentarem invadir. Então fica mais ou menos nesse... Ó, tem uma torre aqui, entendeu? Tem um segurança. Tu vai ficar louco? Tu não vai dar dive em mim, tu não vai querer fazer alguma coisa, porque torre é muito forte. Então é meio complicado, porque sem essa torre você vai ter que ficar aqui, exposto nesse lugar. É mais difícil de você poder defender aqui, porque ninguém tem um alcance muito grande, mesmo que você seja uma Novaria com 42 de CDR, que fica spamando skill a 2 segundos, né? E ainda assim você não vai conseguir fazer ser tão efetivo. E outra, mais uma vez você perde mapa. Por quê? Porque se o inimigo estiver por aqui, as duas torres conseguem ver. Mas se você não tiver essa torre, tu não sabe se o inimigo tá aqui. Mesma coisa serve pra essa moita. Mesma coisa ideia, né? Se você perder a T2 no mid, pior ainda.
Tu não vai ter visão dessa moita, tu não vai ter visão mais ou menos dessa relação aqui, tu não vai ter a pressão dos adversários que podem estar em qualquer lugar, e cada vez mais você fica acuado na sua base. Então, em relação de torre, pra mim essa é a questão mais eficiente, ao menos ao meu ponto de vista. Obrigado aí, mapa aleatório que surgiu do Mobile Legends. Show? Então, nem vi. My bad. Então, tava rolando aquele dive que eu falei que podia ser muito arriscado, enquanto está em cima, o cameraman não pegou. Mas eu tô vendo ali uma tentativa até mesmo do próprio Sur, da própria Sur, né, da Joy, de tentar fazer um 2v1. É esquisito, é. 2 pontos. Vamos mais uma vez pausar o vídeo. 1. Controle. Valir tem controle, Broad tem controle. Lembrando que o controle deles é muito eficiente. O Broad tem um controle que é auto-target, ele só aperta um botão e escolhe o alvo que ele vai até lá e nada para ele, ao menos que ele sofra um tipo de controle mais poderoso do que ele possa dar no adversário, ou, de repente, tem um batismo que aí sim sai das coisas dele. De resto, Valir tem primeira skill e tem segunda skill. Segunda skill afasta, é muito poderosa, e a primeira skill se estacar, né, conseguir estacar eficiente, dá um stun no alvo. Muito arriscado para um assassino se meter no meio de 2 caras como esse. Por quê? Porque isso aqui é uma dupla muito poderosa. Então eles podem ficar juntos por causa disso. Valir trabalha como secundário suporte não é à toa. Por quê? Porque ele tem esse mago de controle, inicialmente, tem uma força descomunal também e um zoneamento. Tentou arriscar? Poderia ter dado certo. Se por acaso Sajoy tivesse, sei lá, 5-0 na partida e pudesse explodir os dois em menos de um segundo. Mas não é o caso. Então, perdeu, né, pressão de torre. Vai perder a torre por conta disso, mais um erro. E ainda assim tomar aqui o Herald, que tentou subir a tempo com a ultimate da Lui, mas acabou não sendo tão eficiente. Então, normal. Bem jogado pela Eagles no caso. No caso, jogar bem por conta do erro adversário. Né? Não foi, meu Deus, um mérito deles terem ganhado essa troca, não. Isso ali foi também uma loucura ali que a gente viu que de repente aconteceu. Tanto que aí pela itemização, ó lá, foi Stellarium. É um bom item também. Mas ainda assim, foi Stellarium. Se tivesse um cristal mágico e uma asas sangrentas, aí o caso seria bem diferente, talvez. Né? Mas ainda assim é complicado. Por quê? Inicialmente, mais uma tensão aqui que a gente não viu, né? Broad já tava fazendo a lâmina azul, né? Porque a lâmina azul faz Meteora Rosa de Ouro. E Meteora Rosa de Ouro é um item de MR, é um item de resistência mágica muito poderoso, que dá essa força, essa defesa a mais, dá uma sobrevida, que geralmente é também chamada como escudo, e isso aqui é o melhor auxílio que vocês têm ali, no caso, de relação de Gold Lander, que alguns Gold Landers podem fazer. Exemplo, o Broad faz é eficiente por causa do dano, né? O dano puro dele pra ele é bom. Hanabi fazia de vez em quando, tá? Porque ajudava na efeitura passiva dela também, pra ela não sofrer controle. Então, ele tem essa tendência de fazer isso. E outra, Valir tem que tomar cuidado, né? Ele já tem a varinha do relo, relo é ótimo, né? Varinha do gelo, porque Kaitar, eficiente pra forma dele, e já tá fazendo a queimação, ou seja, vai fazer aquela build secundária suporte, então é meio bem complicado fazer alguma coisa ali pra auxiliar as equipes. E lembrando, 8 minutos de jogo ainda assim tem pouco abate. Lembrando que tem muito respeito aqui, né? Mas lembrando que é a Entity que devia fazer isso mais. Então, essa jogada da Joy, agora, aos 8 minutos de jogo, é o que eu esperava que ela fizesse lá pelos 2, 3, 4 minutos até, em alguma rota, junto com o tanque dela, entendeu? Mas a gente só viu a Joy jogando sozinha esse tempo todo. E querendo ou não, a Yasmin tá jogando bem ainda assim com o time dela. E tá fazendo um bom trabalho, tá? Tá jogando ali com a Lui, tá jogando ali com, né, o Harriet, então tá eficiente. A Joy que devia ter mais esse contato, ou então pelo menos no Macau ali, numa chamada, ter ali, né? Tipo, vem comigo, né? Me ajuda. Né, pelo menos a comunicação ali que é mais eficiente. Como a gente já falou, né? 8 minutos. Próximo objetivo após 8 minutos é Lorde. A gente já vê que a velocidade ali tá sendo bem realista. Separou a teamfight, não é legal. Forçou ali dash. Demorou muito. Vamos ver pra quem vai ficar. Lui tem ultimate, foi embora. Coitada Lui. Coitada Lui. Pra dar uma errada aqui, isso aqui seria excelente. Tá bom. Vamos analisar passo a passo. Eu acho que é interessante, mas vamos lá. Lembrando, próximo objetivo em questão. Depois que foram as 3 tartarugas, 2, 4, 6 minutos, o próximo objetivo daqui a 2 minutos é Lorde, 8 minutos. Se você não fizer uma tartaruga, né, deixar a tartaruga de 6 minutos ir pra 8 minutos, essa tartaruga morre automaticamente, não fica pra ninguém, e em 8 minutos surge o Lorde. É uma troca, substitui. A coisa estranha aqui é essa relação aqui, ó. Já antes desse tempo começar, já tinha aqui, ó, 10 segundos aqui, ó, 10 segundos. Já era pra todo mundo tá. Se vocês vão lutar por esse objetivo, já era pra tá lá. Hylos não faz papel de split. Hylos é tanque. Hylos é o tanque dedicado e não pode ficar aqui nessa situação aqui. Quem tem que ficar na bot side pra fazer limpeza é quem é rápido. Quem é rápido do time aqui? Yushin. Yushin é o único cara que tem ali uma ultimate que consegue fazer ele ganhar um pouquinho de move speed e também tem dash pra lá e pra cá, porque ele pode pular essa parede, o Hylos vai ter que dar uma volta, por mais que tenha ali a potência do rio pra dar uma velocidade a mais, ainda assim vocês perdem mais uma coisa que é a pressão de mapa. Por quê?
Porque não pode colocar uma Ângela. A Ângela não faz linha de frente, a Ângela não pode checar uma moita. Ângela, nem Valir, nem Brody, nem Sun Shin, só o tanque dedicado. Por quê? Porque se alguém tiver que tomar alguma coisa, um tapa na cara, não pode ser uma Ângela, porque a Ângela, infelizmente, um tapa na cara já perde metade da vida. O Hylos não. Dá um tapa na cara do Hylos, ele te dá uma trotada, ele te dá uma coice, entendeu? É coisas diferentes aqui de jogo. Então essa é a coisa que eu acabo ficando ficou meio esquisito aqui. Já sabia disso. 87 sagaz, tá? E outro erro comum aqui, como eu falei, não dá pra checar a moita. Ninguém jogou skill pra saber se alguém tava na moita. Ângela tem uma skill que é a primeira dela, que dá visão mágica. Então ela consegue saber se tem alguém ali, se ela acertar alguém. E o Valir, querendo ou não, se a skill for interceptada, ela vai ter a segunda função da skill, que é aquela explosão do chão. Então vocês também sabem se tem alguém ali. Né? No final, não fizeram isso. Tomaram já um combo de graça. Lembra que eu falei? Perde minion, mas não perde vida. Já perdeu metade da vida. Não é interessante ficar pra teamfight. Vai ter que curar, tudo bem. Calma aí. Foi mal, é rinite. Mas assim, ainda tomou essa relação. Não foi efetivo. Perdeu a vida. Sorte que é um suporte de cura. Mas caso fosse aqui um Valir que não tivesse esse auxílio, as coisas teriam mudado. Outro erro, regeneração. Acabei de ver por um framezinho que infelizmente o Valir acabou jogando a regeneração em cima de uma ultimate em área. Né? Acontece. Isso acontece com muita facilidade. Às vezes tá lá concentrado e normal, mas tem que tomar cuidado porque é um recurso muito importante. Não só pra vida. É pra mana também. A mana é muito importante. Então, conseguiram ganhar essa luta, porque querendo ou não, é eficiência da parte deles, tá? Aqui, total mero da Entity 7, que tá fazendo as coisas. Um ou do outro. Não necessariamente o Hylos precisaria levar essa wave inteira pro bot, tá? Porque eu sei que esse tempo inteiro aqui ele já tá cobrando muito tempo, entendeu? E pela itemização dele, lembra que eu te falei? Lembra que eu falei sobre o começo do jogo? Olha lá, já tá fazendo tanque, tá fazendo dano físico, defesa física. Defesa física, tudo bem, ele está lutando constantemente contra a Cici. Então ele precisa sim ter uma base. Só que não precisa ter tudo, entendeu? Lembra que eu falei sobre a buildzinha da Casa Bahia parcelada? Então, faz isso aqui, faz com shots, faz a armadura, faz o que for. E depois parte pra resistência mágica. Por quê? Porque seu time precisa de você, seu time precisa que você faça isso aqui. E isso aqui é meio complicado quando tem 4 dano mágico aqui que vai te... Opa, calma aí. Peguei assim sem querer. Esses 4 dano mágico aqui que vai te encher o saco. Então é pesado. Então, continuações. Já deram um pouquinho de visão ali, porque acertou a skill da Ângela. Viram ali que tem ultimate, e aí as coisas começam a complicar. Isso aqui é arriscado. Dar um dash assim do nada, arriscadíssimo. Por mais que, tudo bem, ele dá um dash, não tem controle, beleza, mas olha isso aqui, ó. Yasmin tá aqui, ó. Ela dá uma segunda skill aqui, acabar um pouquinho com a felicidade dele, é real. Tudo bem. Viu ali a relação da Cici, meio que fora de posição, etc e tal, e o time dele tá chegando. Problema? Mais uma vez, checagem de moita. Olha lá, aqui é Silos. O cara tá fazendo aqui porque os dois fazem esse objetivo muito rápido. Os dois são meio que DPS, né? Então tem essa força. E enquanto isso, enquanto a teamfight já estourou... Tipo, a teamfight começou desde o primeiro dash do monstro monstruoso aqui do Sushin, tá? Monstruosa. E aí o que acontece? O Hylos tá chegando agora. Por quê? Porque ele quis puxar a wave. Qual o problema? Essa wave não vai chegar na torre a tempo. Porque ele não tem velocidade dessa wave conseguir chegar aqui, entendeu? Ele não tem o controle de wave mais rápido possível, ele não tem um clear wave eficiente. E a velocidade dessa wave chegar aqui e bater na torre. Então ela vai crashar com o minion metade. Aí ele vai sofrer um pouco mais, vai fazer um slow push, isso aí vai fazer com que a próxima wave chegue mais ou menos até aqui, consiga ter eficiência pra bater nesses, tipo assim, pra limpar o resto desses minions, só que o problema é que essa próxima wave que vai chegar aqui vai chamar uma atenção de uma outra wave, então, enfim, vê lá a aula do Nyx, recomendo demais, tá? Ele também fala muito melhor, muito mais disso, muito melhor, tá? Eu até tenho o comando, mas senão vai ficar muito extenso pra vocês aqui, coitado, vocês têm que jogar, né? Vamos lá. Lembrando, ó. Mais uma vez, não chegaram na moita, sofreram. Segunda da Lui, zoneamento total. Valir não pode entrar, porque o espaço é muito pequeno, ele pode tomar qualquer skill. Coitada da ametista. Vai ter que correr, né? Porque também não tem muito o que fazer nessa situação, né? Tem que fazer o papel de zoneamento. Ou pulava pra cima e isolava mais o time ainda, mas posição certa aqui, ó. Foi pra direita e foi junto com a Lana. Automaticamente vai fazer o 2v1 que eles fizeram muito bem lá contra a Joy e funcionou. Então, por que não recomendar a receita? Erro aqui, já tá subindo demais. A teamfight está separando. E eles podem ter o valor. E eles têm, tipo assim, o valor aqui pra fazer o que eles quiserem. Já tem zoneamento ali? Se quiser, vamos comer esses aqui. Se não quiser, come esses dois aqui em cima. Porque a ultimate da Ângela funciona com um presentinho. Eu chamo 2 por 1. Porque geralmente se a Ângela ultar em alguém e essa pessoa não souber tomar o controle da própria vida, geralmente os dois acabam morrendo. Então, geralmente é o 2 por 1. Então, pra mim é muito válido. 2 por 1 por quê? Não é só pela questão da Ângela, mas também por 2 kills no caso, que é a pressão de jogo, é muito bom, mas também porque é essa relação jungle. E aí o jungle, sem o caçar, fica mais fácil pra Joy fazer o dela e sair fora. Tá? Mas pelo que eu vi também a comunicação tá um pouquinho diferente.
Por mais que ali a gente viu agora a diferença, separou. Só que essa separação não foi legal. Porque, não teve acompanhamento da Joy e a Sirius aqui já tava na moita, já tava pensando em alguma coisa. O Valir foi muito agressivo andando pra frente. Mas se teve essa visão porque já viu que 3 caras estavam subindo pra cima, ótimo. Porque aí ele vai fazer o papel dele, vai tentar cobrar. E aí o Broad vai chegar, mas ainda assim meio zoneamento, acaba perdendo muita vida até chegar lá. E agora, depois de tanto tempo de teamfight, não que demorou tanto a teamfight, né? Porque eu falo demais, perdão. Vem aqui a Ember e consegue juntar com o seu time. Lembrando, não era a função dela ter que estar pro bot pra limpar isso, era do Sunshin. E depois, né, isso já devia ter acontecido há muito tempo, até mesmo com um certo encontro, né? Fica lembrando. A Wave, exemplo, né? As Waves estão chegando. Se a sua Wave tá na T2, a Wave dos caras tá na T2. Você quer lutar por um objetivo, você sabe que tem 4 ou 5 personagens aqui, na parte superior do time adversário, 20 segundos antes do objetivo principal, que é o Lorde nascer, você junto com o seu time, 2 ou 3, vem aqui, limpa a Wave, intercepta ela antes de chegar no meio da Wave, antes da tua Wave colidir com ela no meio, e aí automaticamente a tua Wave vai ter caminho livre para bater diretamente nessa torre. Talvez leve a torre, ou talvez não. Geralmente vai como arco de vantagem. Até esse começo não leva tanto. Mas ainda assim já danifica um pouco para quê? Para um próximo avanço, uma próxima vacilada do time adversário, para vocês fazerem alguma coisa. Então, continuação. Saiu vivo, né? A Angela ainda assim. Muito bom. Recua o time da Entity 7, porque não conseguiu fazer o abate. Ainda assim tem um overzinho ali e agora as coisas complicaram. Por quê? Lembra que eu falei sobre, infelizmente, o zoneamento da Lui? Tá aí até agora. Veio o Herald, abriu o ultimate, tirou. Lembrando, isso aqui não é matar, mas isso aqui é tirar da teamfight. Não pode dar cara, não pode se expor. Um tapa na cara, cai. Não pode. E aí, continuação. Infelizmente a Lui tentou uma maldade aqui com o ultimate que eu acho que ela não queria fazer. Acho. E aí tomou o controle do Lorde, que é muito importante. Lembrando, o Lorde, estudem os monstros da selva que vocês têm, tá? O Lorde, a cada 3 tapas, joga uma habilidade. Entre aspas, né? Habilidade, né? Ele tem 2 habilidades. Ou ele vai dar aquele choque em área, que acerta todo mundo, né? Ao mesmo tempo, que é um dano em área efetivo. Dá hita em todo mundo que tá no círculo. Ou ele vai dar essa habilidade que joga. Tá vendo? E aí, é isso que acontece. Joy ainda assim consegue numa rapidez fazer o objetivo e cortar, mas lembra que eu falei, se dividiu muito a equipe da Entity 7. A Entity 7 não, a Eagles. E no caso da Entity 7, aproveitou dessa relação, a Silos ali sozinha conseguiu zonear 2 carries, né, por mais que a relação do Sunshin ali também seja um carry, mas eu falo mais como Valir, e aí as coisas acabaram, né, não sendo muito positivas. E aí, como eu falei, né, vai naquela base de zoneamento, ó lá, aí o dive acontece, não tem pra onde fugir, vai tomar. E aí o jogo acaba perdendo aqui. Nesse pequeno escorregão que deu aqui a equipe da Eagles, já deu a vantagem suficiente para a equipe da Entity 7 se quiser finalizar o jogo aqui. Por quê? Não tem Clear Wave a coitada da Angela, não tem Clear Wave o Sunshin. O tanque vai fazer papel de tanque, mas ainda assim a coisa fica complicada. Acho que ganhar o jogo é uma palavra muito forte, perdão. Né? Tô falando assim, a condição seria se fosse um Lorde a mais, se fosse mais tempo de morte ainda assim, né? Tô falando, se fosse, sei lá, em 15 minutos de jogo, todo mundo tá lá no seu level 15, né? Aí as coisas seriam um pouquinho complicadas. Chato agora tem que defender o Lorde. Tá aí agora aquele recuo, né? Todo mundo vai ficar mais consciente. Jogar em equipezinha pra cada um fazer seu farm. Tá aí vendo essa relação. Lembrando que Sunshin trabalha nos 2 tipos de ataque dele, pra ser eficiente, né? A gente vê muito pessoal fazendo isso, que é ataque longa distância, um ataque corpo a corpo. Distância, corpo a corpo. Distância, corpo a corpo. Isso aí acelera muito o jogo. E eu não vejo muito disso acontecer aqui, ó. Ela tenta fazer, mas ainda assim não é tão limpo. Né? Não que não seja eficiente o que ela faz. Lembrando, é que nem a gente fala de Fanny, não precisa ter 7 capas pra jogar. Tendo 3 e fazendo um bom papel, ótimo. Mas aqui a gente não vê aquela não, como é que eu vou falar? Não é fluido o movimento, entendeu? Não é natural. Dá pra entender que talvez esteja treinando. Pontos de vista. Não quero aí ofender, mas é o que me parece, vem na minha visão aqui como analista. Vamos ver. Errado. Vamos lá. Você já tá na desvantagem. Tu tem 2 waves pra defender na tua base. Você não vai dar a cara numa moita que você não sabe se tem alguém. Ainda mais porque, tu deu a cara aqui, teu time chegando aqui agora, exemplo, eles estão chegando a chegar aqui, se você já conseguiu conquistar essa moita, mas não sabe se tem visão nessa, se tiver alguém aqui, eles já comem teu time aqui. E não tem tanque. Entendeu? Então tem que zonear tudo aqui. Então, andem juntos, sempre bom, tá? Fazer o pessoal andar junto. Manda o Valir spamar skill aqui antes de entrar, antes de fazer essa passada. Daqui mesmo já tocar skill aqui, sem que a ametista apareça, né, no caso, pra ter senão já acabou. Se tivesse uma Joy aqui, ela matava 3, né?
quando tiver aqui, manda a skill aqui, e quando tiver aqui, se aproximando, quando ele estiver entrando na moita, já tá com skill. Por quê? Que aí já vai ter lembra que eu falei pergunta e resposta? Se eles forem tentar responder alguma coisa, tu já pergunta com outra coisa. Entendeu? E assim vai. E assim vai, e assim vai. Acabou se estendendo muito, não tinha por que andar reto desse jeito aqui, tá? Ainda mais porque encontrando esse pessoal daqui vai apanhar de qualquer jeito. E a demora do time de poder andar, porque isso aqui não tem mobilidade, tá? Não tem um dash aqui que seja eficiente, não tem um ultimate global. Valir não tem um alcance daqui pra acertar uma skill aqui, entendeu? E ser tão eficiente. Então vai ter que esperar o pessoal dar uma volta dessa, esperar o tanque tentar recuar e kaitar os adversários, e ainda assim rezar pra eles gastarem muitos recursos aqui, pra depois o time chegar numa teamfight e poder responder. Mas até lá é capaz de não ser tão eficiente, não. Olha lá. O que aconteceu? Perdeu um recurso importante, perdeu revitalizar. Coisa que não deveria acontecer. Né? Já é um ponto aqui, pelo menos, que não foi divertido. Se você tem uma proposta de composição como essa, você precisa respeitar a proposta do adversário. Entendeu? Lá eles batem com vida, lá a força deles é muito boa. Sorte que ainda assim, né, consegue tancar. E lembrando que ainda assim consegue tancar não fazendo nenhum item de MR. Fora a bota, né? Lembrando, bota do vigor é forte? É forte. Bota do vigor dá o MR. Não muito, nem o suficiente, oh meu Deus, né, pra tu sobreviver. Mas ainda assim, ele tira... Ele te dá resiliência. Acho que é resiliência o nome do ML. Que a resiliência nada mais é do que o tempo que você sofre menos controle. Digamos que você tem... o Gatote. Gatote te provoca por 2 segundos. E aí você tem resiliência a ponto de sofrer menos 30% de controle. Então, além de 2 segundos de controle que tu vai tomar tipo um segundo e meio, 1 segundo e 30 de controle, entendeu? Então você vai sair do controle mais rápido que sua equipe. E para um tanque isso é muito bom. Porque ele serve para tancar e também para regenerar, para fazer suas skills, para ser chato. E não tem como alguém ser chato se fica parado o tempo inteiro. Né? Se ele ficar com o W não, né? O segunda dele ligada, ótimo. A segunda skill dele é perfeita para ele ficar sem fazer nada. Mas ainda assim, se ele fizer uma primeira, se ele abrir uma outra, se ele ligar um e revitalizar para a equipe, ele é muito mais útil, né? Com essas ações do que só parado com a segunda ligada. Opa. Continuemos. Pipipipopopó. Já chega aquele momento chato de jogo, né? Que o pessoal tá tentando fazer uma armadilha e agora é interessante. Já tinham feito uma maldade na parte superior, o problema é que o pessoal já tá esperto lá e vai querer, entre aspas, lutar, né? Chato se alguém tentar rodar. Embro já viu o pessoal lá, no caso. Então, já tem uma noção mais ou menos da Eagles que eles podem adentrar a selva deles, porque já tentavam fazer jogada com eles na região inferior. Então agora vai todo mundo junto ali tentar limpar a wave, fazer um objetivo, proteger esse buff, por isso o Shin que é importante, pra ele pelo menos pegar o 14 dele. A Joy, no caso, já tá 15, né? Vamos ver. Eu gosto de Oráculo, não vou mentir. É um item muito bom, dá defesa híbrida, tá? O que é legal. Mas, por mais que tudo bem, tem a regeneração, né? Tem o revitalizar, a ultimate dele, Angela, etc e tal. Ainda assim, pra mim, o MR é muito mais potente. Porque a questão não é... Ele não vai, tipo, contar com a regeneração o tempo inteiro. Ao menos que eles façam lutas curtas. Aí ele vai ter vantagem sobre as regenerações que ele tem. Se eles forem fazer lutas ali mais complexas, que ele precisa de demandar muito mais tempo, e ele não vai ter skill pra isso, aí ele precisa do MR, entendeu? Então pra mim, aí sim seria um ponto importante. Seria um ponto eficaz. Nesse sentido. Toma aí o Trebor na Terra do Amanhecer. Tem uma Angela puxando rota. Isso aqui é legal, tá? Uma coisa que é a primeira vez que a gente tá vendo. Angela também consegue fazer isso, tá? Óbvio que ela não vai ser, oh meu Deus, uma Angela puxando uma rota. Mas a Angela é o caminho mais rápido pra você poder. Lembrando. Lembra quando o Hylos estava lá na parte inferior? Então, a Angela poderia estar. Óbvio que é muito arriscado, por quê? Porque sem uma torre, sem uma amizade ali, etc e tal, ela é muito propícia ali a tomar algum tipo de gank, né? Tomar uma velocidade da Joy, que ela não foge da Joy. Ela não foge de uma Cici. Né? Ela não foge do ultimate do Gatote, né? Por mais que tenha batismo, beleza, mas ainda assim teria que gastar um recurso, e gastar um recurso não é importante, né? Então tudo isso seria bem estranho. Enfim, eles tomaram a play, né? Tiveram ali gastaram recurso, não tinha revitalizar, não tinha como ele fazer aquela relação tanque, não quiseram lutar, não tinha porquê, e aí tomaram mais um Lorde. A pressão agora continua. Vamos ver. Conseguiu ali uma boa ultimate, tá? O Isushin, não vou mentir. Demorou um pouquinho pra vir essa ultimate da Ember aqui, tá? Podendo fazer uma coisa, e aí arriscado, e não valeu. Por quê? Vamos lá. Não valeu isso aqui por quê? Primeiro que vocês têm que defender a torre. Se for pra ultar, ulta e zoneia. Já gastou ultimate, não precisa acertar alguém. Ember já foi muito na Sedial Pot. Lembrando que aqui é um 5
contra 1, porque só coitada ali foi reto, né? Fora a wave. E a wave não é uma coisa que você ignora, tá? E aí o que acontece? Por mais que o Sushin acertou uma boa ult, aqui já era o momento dele ter ultado, entendeu? Dela, perdão. Aqui já era o momento de ultar. Por quê? Porque no mínimo podia demandar mais um tempo pra aí sim poder tirar mais um recurso como talvez um flash. Só que o problema assim é que não era certo focar o tempo inteiro. Por quê? É a wave. Foca primeiro na wave, acabou a wave, aí sim pode ter a luta. Que no caso foi eficiente aqui, não vamos mentir. Mas aí também, qual é o outro problema? Não se trata apenas dessa única wave que eu falo. É dessa aqui, ó. Essa aqui que tá vindo. Essa aqui que acabou de chegar, entendeu? Então vocês vão arriscar uma luta que tudo bem, vocês podem até, de repente, deu tudo certo. Uau, vamos comemorar. Foi 5, perdeu, ganhamos a teamfight. Fizemos um ace adversário, mas perdemos só 2 jogadores. Vocês têm 3 jogadores. Alguém vai ter que defender a base. Provavelmente essa base cai. Provável, tá? Lembrando. Porque vai ter, acho que já é a segunda wave aqui, né? Acho que essa aqui já é a segunda wave, então provavelmente não cai, mas ainda assim danifica. Essa aqui cai, provavelmente, porque eu acho que já tá bem ferradinha, pelo que eu tô vendo ali no minimapa. Tem uma vidinha aqui, ó. Consigo ver. Talvez vocês não, mas eu consigo. Então, não vai ser justo perder uma T3, sendo que vocês não vão ter tempo de limpar a wave, puxar a próxima wave, que a próxima wave tem que chegar, porque a tua já morreu, tá? E aí sim você conseguir levar uma torre adversária. Cara, tu vai levar uma torre adversária. Não vai valer a pena, porque o tempo de morte aqui não vai pecar tanto. É mais pra Cici. Aí talvez tu leve T1, T2, mas a T3 tu não vai conseguir. E aí vai ficar chato, porque tu vai tomar uma T3 por conta desse engage que foi meio estranho, e não vai conseguir ser eficiente a ponto de conseguir abrir uma T3 adversária pra ter uma resposta, né? Ainda mais porque se tu toma uma T3 na parte superior, ou você responde isso com uma T3 da parte inferior, ou uma T3 equivalente à parte superior pra deixar 50-50 even pra vocês. Né? São os 2 pontos. O problema aqui é que vocês não vão conseguir fazer nada, né? Pelo menos da parte da Eagles aqui. Então a jogada aqui no caso é Kaitá, realmente o Hylos aqui. Se conseguir bater ele, perfeito. Se não conseguir, paciência. Ainda assim, vocês cobraram o tempo necessário pra conseguir uma T3 aqui e danificar essa aqui. Que a ametista tá mais ou menos aqui, né? Tipo, vou pra limpar, porque eu sei que eu preciso limpar, ou vou pra teamfight. E aí já é uma dúvida. E dúvida não é legal nesse jogo, rapaziada. Não pode ter dúvida. Se um dá a cal, todo mundo tem que seguir em conjunto. Não pode dar pé atrás. Se dá pé atrás, não dá. Aí não mostra aquela sinergia de equipe, entendeu? Todo mundo tem que pensar junto. Ou então alguém tem que dar uma cal e todo mundo tem que obedecer. Geralmente, pelo menos é o meu ponto de vista, que faz esse tipo de coisa. E aí, coitada. Sofre. Força o engage. Engajou até demais, né, por assim dizer. Acabou tomando, mas ainda assim 1 por 1. Foi XP por XP, tudo bem, um tanque, que é o único tanque que eles têm, né? Acabou, coitada, a Lady ali também tomou, né, Angela? Não tinha muito o que fazer, então foi 2 por 1 na realidade, perdão. Mas é aquilo, foi tipo um tanque por um soldado. E ainda assim, por média de um soldado, eles ainda têm um tanque, que é a Yasmin. E aí vem a próxima wave, faz essa relação aqui, ó, conseguiram levar a T3, levaram a T3 do mid, levaram a T3 do top, metade da barra T3 da parte inferior. Foi um pouquinho de over aqui, não precisava, porque já limparam, entendeu? Aqui é o seguinte, levou T3, ou espera a próxima wave e brinca nessa relação aqui, ou não faz nada. Porque tentar limpar a wave aqui logo direto é brincar na cara do inimigo, né? Tudo bem, vocês têm vantagem? Vocês têm vantagem, beleza. Mas ainda assim não tira o fato de que os 3 que estão vivos são 3 carries. E o tanque que eles não têm, entre aspas, é o cristal deles, que também é muito forte. Entrou no alcance disso aqui, tomou 3, 4 tapas ali, já era. Entendeu? Lembrando que tem controle, Broad tem controle, e o Sun Shin tem como sair de muitas coisas, né? E também tem muito dano pra te perseguir. Ainda mais que relação assassino, né? Beleza. Aqui eles erraram, elas no caso, perdão. Elas acabaram errando, a Hit 7, mas a continuação acontece. Ainda assim, por ter errado, não significa que eles ainda assim não têm um mapa deles. Porque lembrando, lembra que eu falei que geralmente tu perde a T1? Olha os caminhos de selva que tu tem. Perdendo mid, perdendo top, lembrando que mais ou menos ali o buff, né, o buff laranja ali já é da equipe da Hit 7, da Eagles, então eles não podem ir lá, não podem pisar lá porque eles não têm segurança. Aqui... Oh! Aqui foi sacanagem. Digamos que aqui foi brincadeira o que aconteceu. Mas se não tivesse visto aqui, mais uma vez, ó, posicionamento. Tem que tomar cuidado, como eu falei. Aqui tudo é da equipe. Tá vendo essa relação aqui, ó? Tô pintando aqui, ó. Tudo aqui, tudo isso aqui é relação da equipe Entity 7. Tu não pode pisar na tua selva porque você não tem mais base que segure a sua selva pra sua proteção. Porque lembrando, tudo bem, ele veio aqui, tava fazendo buff. Podia ter gente aqui, podia ter gente aqui, podia ter gente nessa moita aqui, ó, que é do Golem, tá?
tudo isso aqui pra estragar ele. E outra, foi sozinho. Mais uma vez, foi entrar na selva, sem visão, sem saber o que pode acontecer, com o ultimate da Lui e ninguém pra checar a moita. E o Yi Sun-Shin não tem habilidades pra ajudar ele o suficiente pra poder checar cada moita que ele vai pisar. Não se ele tiver um tempo de recarga ainda bem alto, ainda assim, muito tempo ainda pra ele demandar. E ML não é um jogo que você pode perder tempo. Porque o jogo é muito rápido. Entendeu? Aí, ó. Aí tem a visão mágica que a Angela concedeu. Agora sim você pode entrar na sua selva. Porque você sabe que não tem ninguém. Mas ainda assim, depois que essa visão mágica acabar, tem que tomar cuidado. Porque tu não sabe da ultimate da Lui. De novo. Entendeu? Por mais que a ultimate da Lui não tenha um tempo, oh meu Deus, ainda assim é um tempo considerável, mas olha lá. Do tempo que eu falei até agora, pausei e ainda continuei, já voltou. Então já é uma situação meio complicada. Olha lá. Yasmin acabou gastando a primeira skill, pensando que tinha alguém na moita, mas não tinha, acabou entregando a posição que ela tava. Mas ela podia estar ali e também ver mais coisas que possam acontecer. Lembrando que já tem mortal. Deixou mais um item ali que eu acabei não vendo qual. E aí vem a relação, ó lá. Tentou ali combar a Cici, não conseguiram fazer a vida dela triste. A Ember fez mais uma vez o relógio? Ou tá bugada? Eu acho que ela já tinha o relógio, ela fez de novo? Ela vendeu e fez de novo o relógio? Sem contestação. Lana podia morrer ali, mas tudo bem, tinha flash, né? Qualquer coisa, uma ultimate do Gatote. Já tem 2 imortais ali, a equipe da Entity, e não tem muito o que fazer aqui não, fora esperar o erro adversário. Defender essa base vai ser super difícil, já são 16 minutos no caso. A T3 ali do bot vai cair de qualquer jeito, porque vai vir pressão mid e top. Não tiveram controle de wave, a equipe da Entity 7, né? Porque geralmente já desesperou tudo, né? Já tá puxando o bot, já tá puxando tudo, ó. Tá tentando manter o ritmo. O Lorde com pressão natural aqui não vai conseguir limpar isso aqui rápido, tão rápido quanto, de repente, uma Joy passando, que nem. Assim, a gente viu a eficiência da Joy aqui pra limpar essa torre. E agora sim vai chegar. Lembrando que essa catapinha aqui não é a balista, né? Ela não era da wave do Lorde. Agora sim, essa é. O Lorde vai entrar e aí vem aqui a resposta lá. O Lorde entrou. Qual a resposta do seu time? Tu vai defender uma T3 ou tu vai defender o teu jogo? Porque o Lorde, se entrar na linha do cristal, é praticamente GG. Porque ele vai tancar muito, vai causar muito dano, e lembrando que existem buffs, tá? É sempre estranho falar isso, porque eu acho que é tão natural a gente já saber, mas o pessoal não sabe. Quando o Lorde está acompanhado de seus aliadinhos, né? Você fez o Lorde, você ganha um buff. Não é só uma carta pro GG, não. Você ganha dano mágico em auto-ataque, você ganha mais eficiências que você possa imaginar, tá? Então, vocês ganham buffs, é muito importante. E lutar próximo dele é muito bom, porque você vai ter esse dano extra. E pra um Gold Laner, pra um assist da vida, qualquer coisa que bate, etc e tal, é vantagem. Então, Ember mais uma vez limpando a wave que não é o trabalho dela, porque tanque não limpa a wave, tá? Tanque não pode fazer isso, tem que ser outra pessoa. Tanque tem que fazer a linha de frente pro seu time, e aí é complicado. Yasmin, quase saiu vivo. Beleza. Aqui vem o problema, um dos maiores problemas de profissionais do ML, tá? Não é só aqui desse campeonato não, tá? Que é saber finalizar o jogo. Lembrando, divergência em cal, mais uma vez. Vamos lá, até me ajeitei aqui. Divergência em caos. Em caos? Caos. Não caos de palavra caos, oh meu Deus, Henrique. Não, cal, C-A-L-L, né? Chamadas, em inglês. Divergência de cal, por quê? Aqui já vemos 2 jogadores que querem a gente tá vendo que um quer aplicar dive, que no caso é a Cici, né? Cici quer aplicar dive, enquanto a Joy tava querendo focar a torre. Enquanto estão 3 jogadores aqui que querem, junto ao Lorde, ganhar o jogo e fazer pressão. Tá errado. Escolham o que vocês querem fazer. Porque, como eu já falei, ó, olha essa divisão aqui, ó. 5 jogadores pra matar esse cara. Gira, deixa o Lorde aqui, porque o Lorde é normal, o Lorde faz o papel dele. Gira 5 jogadores pra matar o tanque. É o único tanque que eles têm, que elas têm. Automaticamente não tem linha de frente pra esse lado. Vocês podem divar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, aí vocês ganham o jogo. Tá? Do outro lado, já falei, tanque não limpa a wave. Aí foi complicado. Yasmin acabou acelerando o jogo, tomou muito dano, ainda mais do cristal e dos adversários. Né? Lembrando, a Amethyst é muito forte nesse sentido. Perde Imortal, uma pena, não deveria. Tá? Toma um combo ali, porque, como a gente já falou, não tem linha de frente, alguém tem que fazer o papel e não pode dar cara a Lui, que sabe combar. Né? Que um combo dela tira mais da metade da sua vida. Valir tenta também, aí tentou o dive, já vimos aqui, né? Como vocês podem ver, ó. A Joy tenta chamar fora de posição, já sabe que eles estão com -1, né? Perderam um dos carries, mas lembrando que ainda tem 2. Dá o gelinho, mas daqui ela não sai. Já tinha gastado o CDR. Acaba sofrendo ali do abate. A Angela pega um double kill, porque ajuda a torre, né?
eles têm uma sobrevida a mais. Tem ali uma... Como é que é a lanterna do Oasis? Eles têm o Oasis, no caso. Como é que era o nome do item? A lanterna? Não era a lanterna, né? A lanterna da Zushin. Como é que era o nome do cristal do Oasis? Da Florin? Eu esqueci. Peço perdão. Mas eles fizeram o Oasis ali, no caso ela fez o Oasis. Dá uma sobrevida ali a mais, né? No escudinho a mais, e aí a vida que segue. A Angela já tá começando a fazer dano, né? Pra amplificar mais ainda assim a sua força de cura. E não só isso, pra também dar uma força a mais ali pra ela ter uma sobrevivência, né? Lembrando que as asas sangrentas, não asas da rainha, no caso, desculpa. Mas as asas sangrentas te dão um escudo, além de um dano mágico absurdo, eles te dão uma opção passiva muito boa, que é depois de um tempo você vai ganhar um escudo. Caso você perca esse escudo, tipo assim, enquanto você tiver com o escudo, você vai ganhar move speed. Se você perder esse escudo, você vai ganhar dano mágico. Ou seja, usa o escudo pra poder kaitar, usa o escudo pra poder fugir, qualquer coisa. Mas se perder o escudo, tu tem a opção de trocar com o adversário. E a troca é muito forte. E a Angela sem o escudo vai poder ter mais dano mágico e mais força ainda assim pra regenerações. Vira ultimate ali, não foram bobos. Luta pelo buff, que não é interessante aqui lutar pelo buff também. Lembrando, né, eles não têm uma rota puxada. E aqui, pra tomada pra retomar um jogo, geralmente você precisa de algumas coisas. Tentar controlar uma wave em específico. Por quê? Porque se você, exemplo, faz um 5 contra 5 aqui, que nem eu falei naquela luta do Lorde, né, quando eu tava na T3 aqui, a equipe da NT7 contra a Eagle. Se ganhar teamfight, ainda vai ter que limpar uma, duas rotas, né, de cima a de baixo, e aí depois esperar a tua rota pra puxar mais uma rota aqui no mid, e aí depois esperar a paciência e a boa vontade da tua wave de andar o mais rápido possível porque tu tá desesperado pra ganhar e conseguir levar até um T2. Só que não é isso que acontece. Então, no mínimo, antes de tentar fazer qualquer graça, qualquer brincadeira, qualquer coisa no jogo que possa desfrutar aí de uma vantagem no jogo, é tentar limpar a rota. Por quê? Limpando a rota. Se a rota já estiver lá na T2, exemplo do bot, ou na T1 do mid, se aproximando, você só vai precisando andar pra frente e ajudar a limpar essa torre. E não ter que esperar a boa vontade dos teus minions de sair correndo. Por quê? Se eu não me engano, a cada 1 minuto, tá? As waves ganham mais move speed e mais força, né? Vida considerável, né? Dano, etc. Então o jogo sempre vai acelerar com a partir das rotas, porque os minions vão ganhando move speed. Então, cada vez mais a tempo de jogo, eles vão ganhando uma certa quantidade. Não lembro agora se tem um limite de tempo, mas geralmente é assim. Não sei também se escala infinitamente. Aí eu vou ficar na dúvida aqui e vou deixar no ar pra vocês. Quem souber, fica à vontade, pode falar. Mas geralmente é assim. Sem contestação alguma. Lembrando que eu falei, né? Não conseguiram fazer o push das waves exatamente. Vai ter uma jogada arriscada ali que eu gosto, sendo sincero, que é pra limpar um pouco mais aquela T1 da parte superior. O problema é que, com uma ultimate da Lui, fica tudo mais fácil pra eles rotacionarem. Né? Então eles puxaram a wave, só que ainda assim não é um trabalho muito eficiente. Eles não conseguiram levar a T2, que dá pra ver mais ou menos aqui em cima, tá? Que ainda tem uma T2 aqui, tá? A HUD não dá pra ver direitinho, mas dá pra ver tipo só uma metadinha do chifrinho da torre aqui, ó. Tá vendo? Tem a torre aqui. Não conseguiram fazer o tratamento deles. E agora, com o Lorde que passa de 18 minutos, rapaziada, não tem o que fazer. Tá? Aqui é realmente lutar pela sua vida, lutar pela sobrevivência. Lembrando que não teve uma eficiência aqui, pelo menos em todas as rotas em muito tempo, mas pelo menos mid e top já foi algo interessante que eles fizeram. Teve a ultimate ali, Ember, coitada, não sei nem como chegou, calma lá. A Ember já estava lá. Eu acho que ela viu essa ultimate da Lui e quis ficar. E quis lutar. Tá bom, vamos lá. Mais uma coisinha chata. Não se preocupe em fazer esse tipo de coisa se você não é uma pessoa que faz isso de uma forma rápida. Tanque tem que tancar. Tanque tem que fazer controle, tanque tem que fazer front pra equipe. Tanque não faz pick-off. Ao menos que ele tenha alguém do lado dele que consiga fazer uma pessoa sumir em 0.1 segundos, entendeu? Então o tanque não faz isso aqui. O que isso aqui atrapalha? Não vai conseguir cobrar o tempo necessário, infelizmente, né? Vai sofrer porque já estamos em 20 minutos de jogo e a Ember não tá focada em tanque necessariamente, ela tá tipo meio híbrida da vida, meio off-tank, off-bruiser, né? Porque a itemização dela meio que valeu pra um relógio mágico cedo, e acho que 2 ainda assim, não sei se vendeu pra comprar de novo, não sei se né, o jogo acabou mostrando o item errado, depois a gente vê. Mas ainda assim, olha só que situação chata. O pessoal tem que limpar a rota, aqui e aqui, se colocou numa situação meio complicada que não valeu a pena,
mesmo com a Ultimate da Lui, que eu, mais uma vez, não sei se não foi vista a Ultimate, eu acho que foi, porque não faz sentido não ter visto essa Ultimate aí, ou se não prestou atenção. E agora o Lorde, que já passou dessa linha, o time dela não tem como ignorar esse Lorde e essa Wave pra vir aqui. Porque qualquer um desses personagens aqui não são... Como é que eu posso dizer? Não batem o suficiente pra limpar esse Lorde e a Wave, ou não são tanques o suficiente pra conseguir ignorar essa situação aqui, como se não fosse nada, e vir ajudar o teu tanque que tá fazendo coisas aqui que não deveria. Entendeu? Fora que também a Lana, que teria que dar muito mais passos pra poder acompanhar essa teamfight e talvez sofrer de uma segunda instância do Lorde aqui, porque, lembrando, se você, a Wave às vezes te ignora e vai continuar seguindo reto. Né? E outra, mesmo que todo mundo aqui fosse lá bater nos seus, né, pra ajudar a fazer uma teamfight decente, ainda assim o Lorde tá andando reto. E um Lorde sozinho ganha o jogo. A gente já viu vários exemplos de MPL que Minion sozinho ganha no jogo. Imagina que um Lorde não faz teu cristal, entendeu? Olha lá. A divisão acontece, vem a explosão da luta, o calor do momento, não tem o que fazer, o time inteiro apanha, a gente tá vendo até alguém aqui com mais da metade da vida, a Ametista, coitada. O carry da partida que teve que tancar, entendeu? E aí não foi eficiente. Acabou não sendo uma call muito boa. Tudo bem, entendo, tem que ser uma call que, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai perder. Só que, como eu falei, tem que defender primeiro. Tem que tentar jogar no erro adversário, numa situação que der e não deixar a Wave entrar. Por quê? Porque a Wave apareceu aqui agora, até que essa Wave ajuda. Por quê? Porque vai auxiliar, travar um pouco pra não chegarem muito perto e aí vocês tentarem jogar do jeito que dá. Só que aqui ficou problemático. Porque sem a linha de frente, vocês não têm, você tem que dar a cara. O Lorde vai dar aquele buff que eu falei pra vocês, né? De força. E aí, como vocês viram, acabaram finalizando o jogo. Demorou o quê? 3 Lords? 3 Lordzinhos pra acabar o jogo? 3 Lordzinhos pra acabar o jogo? Mais ou menos isso. Então, cara, itemização aí na tela pra vocês. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Como eu falei, ó, Sushin, ó, MR, por quê? Tá jogando contra 4 magos. Então é muito bom essa itemização pra ele, não muito, tá? Fez ainda esse machado de guerra que eu acho bom. O Valina ainda assim fez a situação suporte, o que eu não acho tão eficiente, tá? Meu ponto de vista. Pra mim, faz dano. Auxilia muito mais do que você ter um MR desse, tudo bem. A Joy chega perto de você, tudo bem. Harriet também chega. Mas, cara, posicionamento, tu não precisa ser tanque. Tanque tem que tancar porque ele dá a cara. Carry não pode pisar errado. Entendeu? Carry não pisa errado, não precisa disso aqui. Ao menos que aí de uma forma mais consciente, entre equipe, as coisas assim aconteçam e tal, e tudo bem. Entendo que também nesse ponto de jogo não tinha ali, né, um outro tanque na roam ou outro tanque que pudesse ajudar a todo momento ali a sua equipe. Entendo fazer essa itemização, mas ainda assim é saber pisar e saber o tempo certo das coisas pra confiar no seu time a ponto dele conseguir chegar no objetivo no tempo certo, né? Saber fazer o papel da Angelazinha pra curar todo mundo bonitinho, mas, como eu falei, rapaziada, acontece. Aí já é outra história. A gente jogou bem, tá? Como eu falei, a Cici não foi um problema. Ela fez aquela off-tank, né? Fez um item de dano e o resto itemizou legal. Já lidava com a coitada aqui. E por isso que eu achei estranho. Por quê? Aquela build Casas Bahia que eu falei, ela não funcionou, mas ainda assim, vendeu item. Rapaziada, o fator vender item é muito complicado. Se você faz um item, você leva ele até o final, ao menos que você precisa vender ele, tipo, exemplo. Vendeu o Imortal pra comprar um gelinho, vendeu um gelinho pra comprar um Imortal, vendeu um Imortal gelinho pra comprar um Meteoro Rosa de Ouro, que vai te dar uma subida a mais, entendeu? Se for isso. Se não acontecer, aí não dá. Porque querendo ou não, você perde dinheiro. Porque fazer o item demanda dinheiro. Outra que vender o item, você não vende ele pelo mesmo preço que você comprou. Então você vai perder dinheiro. E pra quem não tá nem com full build pra esse momento final de jogo, aí é complicado. Podia ser um Imortal aqui de diferença, entendeu? Podia ainda assim continuar com o relógio e ter outra itemização. Então as coisas acabaram não caindo muito bem, não. E tá bom. Foi um jogo divertido, não vou mentir, não. Espero que nossas duas equipes aqui, tanto a Eagles quanto a Entity Seven, façam bons jogos aqui na Epic Victory, tá? Lembrando que isso aqui é o Royal Venom, tá? Não lembro agora as datas, né, de cabeça, tá? Mas, ainda assim, a gente sabe que tá aí acontecendo com uma frequência, beleza? Então, rapaziada, essa aqui foi a minha análise. Uau, analista fazendo análise, né? Esse aqui sou eu. Analista fazendo análise pra vocês e espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que foi a pedido do Guilherme aí, mais uma vez agradecimentos à equipe da Epic Victory, que fez aí o Royal Venom e deixou eu fazer a análise desse vídeo aqui. E qualquer coisa, trago mais ainda assim pro pessoal se sentir feliz. Beleza? Tamo junto e até a próxima.